Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa da TV, SDTV Podcast. Hoje, entrevista sensacional. Tô aqui com o Demolidor. Cara, obrigado por aceitar o convite aí. Eu sei que a gente tá num momento difícil para você, mas eu acho que a exposição, trazer você aqui para contar a sua história, é o modelo mais democrático que a gente tem para falar da sua vida e falar o que aconteceu. Então, eu quero agradecer sua presença aqui. Bom, eu quero agradecer ao senhor, né, ao senhor. Bom, o senhor é capitão, não importa que tá por que não que a pa tem a carta patente ainda, então Ainda tem, mas e e é antigo, né, 94, tem o tenente Rodrigues 92, 92, você 94. estava falando do staff aqui É, já, mas tudo bem. então, bom, se eu for falar assunto de polícia, aí eu vou sair perdendo, porque vocês são antigão, né, já viveu muito mais polícia que eu, mas aí eu conto um pouquinho da minha história. Beleza, a gente vai falar, ó, esse é uma conversa bem legal que você vai conhecer o outro lado do Demolidor. Tem muita coisa que não é verdadeira, muita coisa fake news rolando aí na internet, então a gente traz o nosso canal para você conhecer um pouquinho da história dele, conhecer e poder, conhecer os fatos e também fazer um julgamento mais centrado. Mas antes da gente continuar, eu queria fazer 2 agradecimentos. Queria agradecer a Albarelli. A Albarelli é uma empresa que antecipa, compra o precatório. Ele tem precatório, por acaso? Não tem. Não tem, será que é o precatório, né? Aí o cara ganha uma ação lá da polícia, ganha ação do estado, fica 15, 20 anos, às vezes vale a pena antecipar, consignado você tem. Consignado tem o Vai lá, impacto. todo mundo tem, às vezes antecipa o precatório, então vale a pena você consultar, vou deixar o contato aqui embaixo. E também, cara, eu queria agradecer a Platina Advocacia, o escritório que defende os policiais na área administrativa, na área penal, penal militar, tá aqui, apoiando esse episódio, tá aqui patrocinando. Então, os advogados lá são bons pra caramba. Um abraço, doutor Gilberto aí, pelo patrocínio. Vamos falar um pouquinho da sua vida, cara? Você falou que eu sou antigão, eu tô longe da polícia faz tempo, eu tô aqui no podcast já há algum tempo. Cara, quando você entrou na polícia? Eu entrei em 2006, dia 27 de março de 2006, foi o dia que eu fiz a anuência lá na Portuguesa, que eu ainda fazia lá, no estado da Portuguesa. Que não é isso? Que é isso aí? Lá no Você estado da Portuguesa, tem lembra? tem isso A aí? gente fez a anuência lá, foi lá, assinou a posse. Aí, mas, você fez a escola onde? Não, eu fiz em Pirituba. Fez em É, Pirituba, e fiz aí você fez a escola em 1 ano e meio? 1 ano. 1 ano? Na verdade não, era 7 meses de escola e depois fazia 3 meses de módulo especializado, aí se formava depois de 1 ano. E você ia pra onde? Aí fui para o 12, lá na zona sul. Zona Sul. Terceiro do 12, era 11 de junho, do lado do 16 DP. Conta aí, quando você tinha 18 anos, você entrou na polícia, Não, eu entrei não, eu entrei velho, eu entrei na bica. Eu entrei com 30 anos. 30 anos. Foi assim, eu servi, né, em 95, lá no interior, né, na verdade não foi exército, foi tiro de guerra, que é um destacamento do exército, né, o senhor sabe. E o senhor foi militar do exército, o senhor sabe. E naquela época, Curso lá pra ESA na época, né. então, naquela época, todos o pessoal que prestou lá, assim, a gente ia vir fazer a prova em São Paulo, tudo. Naquela época era mais era assim, digamos que era diferente o sistema para entrar na polícia, né, você fazia a prova, se não passasse, dali 3 meses você fazia de novo, né. E mais antigamente isso podia fazer no mesmo dia ainda. Mas Tem umas histórias aí que você nem precisa fazer prova, né. É porque eu tinha um banco chamado Badespinha, lembra disso aí? sei. Você lembra? Comprava apostila, tinha que se inscrever e passava. E aí, eu acabei por consequências da vida, terminei o serviço militar e não vim fazer. Tem cara daquela época lá que Você é do prestou. interior. Sou do interior, tem cara daquela época que prestou. Se eu tivesse prestado naquela época, ia ser 96 milhões, Tá, entendeu? Mas acabei não prestando. tá. Consequências da vida, a vida foi De que passando. lugar do interior você é? Marília. Marília, É. tá. Aí você fez o concurso, fez a prova lá em Marília e veio Não, estudar. eu vim fazer em São Paulo. Tinha que vir em São Paulo Ah, fazer, não fazia lá, não era igual hoje. tá. Antes eu tinha que vir fazer em São Paulo a prova, era tudo em São Paulo, não era nada em Marília, no interior. Hoje você faz lá, né, na sua cidade, né. Ah, hoje você faz no Rio de Janeiro, Belo faz em Belo Horizonte, mas não, nas grandes você capitais. tinha que vir em São Paulo, todas as etapas você tinha que vir para São Paulo fazer. Você fez lá em Marília, depois as outras etapas aqui? Não, prova escrita aqui, o Diploma. psicológico, tudo aqui, TAF, tudo aqui, você tinha que vir fazer. Marcava, vinha fazer, era assim. Cara, mas a gente você brincou que eu sou antigão, eu tô no só do podcast, mas, cara, você é de uma outra polícia, né, velho. Se você compara com a polícia de hoje, é uma outra polícia quando você entrou. Você mesmo falou: "Ó, prova tudo em São Paulo, tinha que vir pra cá". Hoje a polícia de São Paulo faz prova em outras capitais, não tá tendo candidato, então ela tá ampliando. O que que mudou, da polícia da época que você entrou em 2006 para a polícia atual? O que que você vê de principal mudança aí? Então, eu entendo que,
o salário defasado conta muito, né. Eh, mas assim, a polícia ela tá meio em descrédito com a população em si, porque, tem muitas notícias de que sai na TV, né, acaba dando uma certa descredibilidade. E também é a questão de muitos policiais pedindo baixa, devido a muito, assim, fato de o policial, o praça ser perseguido por oficial, entendeu. Tá muito problema, dá muito problema isso aí, o pracinha acaba saindo. E esse tempo, toda vez que sai aquela cartilha de policial que pede baixa, só sabe o que tá acontecendo também? Hum. Muito oficial pedindo baixa, você já viu? Já, Aluno na academia do Barro Branco já. pede baixa, capitão pedindo baixa. Hoje muito capitão, tenente, tudo pedindo baixa. Por quê? O salário tá muito ruim, entendeu? Hoje em dia, vamos dizer, um capitão antigo ganha o quê? 10, 12 mil, sei lá. O cara Começando pro capitão, eu acho que tá não, isso, né. qualquer concurso que o cara prestar isso de um tribunal, de um negócio, vai ganhar mais que isso. TCU, acho que nível médio tá 15 mil. Então, e vai Talvez trabalhar eu menos, esteja e vai trabalhar menos. O cara, ele estudou pra ah, caramba, tem uma puta de uma responsabilidade, entendeu? Então, hoje em dia, pro cara compensar. você acha que, nós tivemos uma entrevista aqui com um tenente e tenente aposentado, e ele falou que os policiais hoje estão cumprindo horário. Tá num vídeo isso. E Então, antigamente o cara ia pra missão. Antigamente, na sua época, até no começo dos anos 2000, o policial ia para a missão. Então, eu sou voluntário bandeirante, eu vou trabalhar, né, vamos buscar o cara, palavras dele, vamos buscar. E hoje o cara olha o relógio e passa o plantão. ó, Tá assim ou não tá assim? esses dias eu até falei num post, no meu Instagram. Eu entrei na polícia por vocação. É claro que a gente quer ganhar dinheiro, ninguém é bobo, ninguém vive sem dinheiro, quer ter um bom salário, porém, eu entrei por vocação. Quando eu estava antes de eu entrar na polícia, eu saí da FEBEM, da Fundação Casa. Naquela época a gente Não, fazia você era interno não, né? não, Não, você trabalhava lá, né? eu trabalhava e educava os ladrão, Também não teria problema nenhum, entendeu. Aí educava como assim? A porrada? assim, Não, né, cara. eu saí da FEBEM, entrei na polícia, Tá. responder condenado em um processo de agressão e responder não, tá. Caraca, velho. Então, e eu ganhava mais na FEBEM, porque eu fazia muita hora extra, mas depois eu ia entrar na polícia. Por quê? Eu sempre gostei da polícia, eu não entrei antes por consequências da vida, né, mas assim, eu entrei na polícia por vocação. Eu tenho vocação para ser polícia, eu tenho a polícia no sangue, entendeu? Isso aí nunca ninguém vai poder tirar de mim. Hoje eu não estou polícia. Mas eu sou polícia. Eu tenho a polícia no meu sangue, isso ninguém vai tirar. A polícia só vai tirar isso de mim se ela tirar o meu sangue, fora isso não consegue. Eu só não estou polícia hoje, mas eu sempre vou ser polícia a minha vida toda. Eu nunca vi nenhum post seu, a gente acompanha nenhum vídeo que você tenha falado mal da polícia militar, eu não vi isso, muito pelo contrário. Mas eu não falo, sabe por que eu não falo mal da polícia militar? Porque a polícia militar é uma instituição maravilhosa. O problema são as pessoas. Algumas pessoas Algumas pessoas, que né. estragam o nome da polícia, entendeu? E é isso, mas a polícia é uma instituição maravilhosa. Eu sempre falei bem da polícia, sempre vou falar, entendeu? Se um dia alguém me ver falando mal da polícia, pode ir lá e me cobrar. Eu não falo mal da polícia. Você acha que essas pessoas, né, e aí a gente tem praças e oficiais, essas más pessoas da polícia é aquela síndrome do pequeno poder? "Ah, eu tenho um poder, então", você acha que existe isso na polícia? Com certeza. A gente normalmente não são só oficiais que são ruins na polícia. E não são todos, tá? Tem muitos oficiais bons, que eu conheço. Tem muito praça vagabundo no último também. Às vezes o cara é soldado, pega uma divisa de cabo, o cara pensa que é o Deus, pensa que é o coronel do batalhão. Então, mas é aquela síndrome do pequeno É, poder, né, o entendeu? cara acha Então, que tem o do mesmo jeito que tem o oficial ruim, tem o praça ruim. E eu conheci muitos oficiais bons. O último oficial que estava me comandando na primeira C do 18, Capitão Pinheiro, um cara muito gente boa, muito humano, entendeu? Para o senhor ter ideia, eu tomei várias punições lá por causa de vídeo que eu postei tudo, todas essas punição que eu tomei, tudo ele pediu para arquivar, mas o major avocava para ele e mandava me punir. Mas nenhuma saiu o capitão pedindo para me punir, porque o cara sabia que eu não tinha fazido. Eu faço vídeo falando bem da polícia, os caras me punem. Em vez de usar esse vídeo que eu tô falando bem da polícia para promover o nome da PM, o cara me pune, não é absurdo isso? Inclusive você tem redes fortes, inclusive galera, eu vou deixar todos os contatos do Demolidor aqui embaixo, Instagram, WhatsApp, entre em contato com ele, conversa com ele. Se você tem um podcast, assiste a gente, quiser chamar, pode chamar lá, eu tô aqui, vai, sem problema nenhum. Cara, você me falou agora,
que até o cabo lá se achava Deus, né, no quartel, bastava ter uma divisa. E você falou que o capitão que estava lá com você, que era responsável por aplicar penalidade ou não em razão de uma falta administrativa, ele falava: "Não, você tá tudo certo, não tem Tinha um punição". arquivamento. Aí o major, que é superior hierárquico, que ele vinha e avocava para ele. Colocava Você acha que isso é ruim no militarismo? Por quê? O superior avoca pela vontade dele e não pelo que foi julgado. Se o capitão julgou estava certo, por que o major vai avocar? Isso é ruim no militarismo ou não? Ou é necessário isso? é errado, é totalmente errado. Você está dando um poder desnecessário pro oficial superior, não é porque, assim, o cara faz o que ele quer, entendeu? E o capitão não pode nem argumentar, com o major vai argumentar, vai ficar preso também. Com certeza, o capitão não pode falar nada, ele é obrigado a aceitar, entendeu? E daí, infelizmente, sempre quando os caras falavam: "Ó, o capitão pediu para arquivar, mas o major avocou", não tem o que fazer, entendeu? Caramba. E lá no 18, ultimamente, 18. no 18 batalhão, Tá, na lá pro Brasil, o pessoal não sabe o que é é o pessoal, 18 é o batalhão que eu estava, é o 18 BPM, e a primeira companhia onde eu estava carregado lá, né? ó, vou te falar, Carregado. é uma área carregada, porém, hoje em dia é mais vive mais espaçado, né. Antigamente o 18 era assim carrota, ó, Que bairro que é? pra frente a frente, Que bairro ele que é? sabe, né. Que bairro que é? Hoje mudou um Que pouquinho. bairro que é? Ah, é freguesia, Brasilândia, Zona Norte em geral. Zona Norte, cidade de São É, Paulo. a área da primeira CIA ela é mais tranquila, digamos assim, é uma área classe média alta. Agora a segunda CIA, aí é quebradona, é taipas, é aqueles lugar, né, mais quebrada. A terceira CIA também, né. Você acha que muitas vezes os capitães, fazem uma análise, um julgamento técnico de uma falta administrativa, e o superior hierárquico acaba avocando por pessoalidade? Por pessoalidade, com certeza. Isso é o que mais tem na polícia. É mesmo, cara? Isso é o que mais tem, infelizmente. Caramba, e aí não tem como recorrer, né? Não tem como, né, porque ele é superior a ele, é o que ele mandar. Pra você ter ideia, só que o senhor ter ideia, uma vez eu quebrei uma punição minha, eu não lembro o nome, tá, do tenente coronel, por quê? Foi quando eu estava no 18 mesmo. Ele era tenente coronel, aí mandou me punir. Aí eu fiz todos os recursos, chegou no tenente coronel, ele mandou me punir, que é o recurso hierárquico, é isso? Aí subiu para o CPA, que é para o coronel, que é o último recurso que tem dentro do CPA, né, que é que o coronel comandava o CPA. Só que esse tenente coronel, ele foi promovido a coronel, foi comandar o CPA. Só que a ânsia dele de me punir era tanta, que quando chegou para o coronel comandando o CPA me punir, era ele mesmo, e ele mandou me punir. Não pode. Ele mesmo, né? Você entendeu? Ele não podia, ele era obrigado a passar para outra pessoa, ele não podia me punir. E a ânsia dele me punir era tanto que ele não se atentou a isso, que quando ele era tenente coronel, ele mandou me punir, e como o coronel foi, ele concordou com a punição, ele não pode fazer isso. Você entendeu? Tinha que arguir pelo menos suspeição, né? Ou tinha que passar para outra pessoa, ele não Não, podia. sou suspeito de É, de querer decidir. pro senhor ter ideia. O Demolidor, cara, você tá me trazendo, assim, relatos que, pô, tá deixando espantada a nossa audiência aqui, principalmente os policiais. Cara, você toda hora você me parece que você foi perseguido aí, você tá falando de, querer me punir, não sei o quê, de punição, regulamento disciplinar. É real esse negócio de perseguição? Hum, Conta um pouco, quando começou essas perseguições? Ah, foi agora? totalmente, isso aí é totalmente real, todo mundo sabe disso. Isso começou a partir do momento que eu comecei com as tatuagens, né. Isso aí foi em 21 de janeiro de 2021, foi a primeira tatuagem que eu fiz, baseado numa mudança do regulamento, O porque STF decidiu que a tatuagem não afronta. ela decidiu que o STF decidiu que quem poderia entrar na polícia poderia ter tatuagem. E quem tá lá dentro também pode ter. Aí ficou incoerente. Claro. Aí a PM ela foi obrigada a mudar o R5 PM, porque era incoerente, quem entrar poder ter, quem estava não poder. Aí foi obrigada a mudar o R5 PM. Aí, o que que eles colocaram? Que o policial podia ter tatuagem nos braços, né, nas partes aparentes com a farda. Porém, elas não podia ser de grande dimensão e não podia cobrir o membro 100% e não podia ser alusiva a crime, racista, essas coisas, esse padrão lá. Aí, só que deu dupla interpretação, isso daí. Eu sempre costumo Porque falar, ela falou mais do que o STF decidiu, né. não, O STF não falou da dimensão. não, a PM falou da dimensão, que não podia de grande dimensão, só que eu interpretei de uma outra maneira, e era uma maneira,
juridicamente correta que eu interpretei. Por quê? Eu fui lá e na época eu peguei o regulamento com o sistema de advogado e falei: "Ó, aqui fala que não pode fazer tatuagem de grande dimensão, não pode cobrir o membro 100%". Aí eu peguei a anatomia humana e falei pra ele: "Mas um braço gente, o nosso braço, o membro, o braço, ele é desse tamanho". Aí, se eu fi eu o pra senhor ter ideia, quando eu fiz, que eu fechei praticamente o braço todo, oficiais da polícia me perguntavam pra mim como que eu fiz tudo isso, como que aí eu explicava pra eles: "Ó, se eu fizesse um dragão que começava aqui, saía enrolando o meu braço inteiro e vinha até aqui, comparando com o meu braço, ele ia ser de grande dimensão". Você concorda? O senhor concorda? Hum. Agora a maneira que eu interpretei, essa caveira desse tamanho, comparando com isso aqui, ela é grande? Não é? Porque a caveira é pequena, bem aberto, o que é grande e pequeno é a interpretação de cada um. É, então, aí eu consegui interpretar dessa maneira. Eu fiz vários desenhos que juntos conseguia fechar o braço todo, praticamente, só não fechei aí fala: "Você não podia fechar o membro 100%". A palma da mão faz parte, eu não tatuei a palma da mão, ou seja, eu fechei praticamente tudo e não fechei 100%. E não fiz nenhuma tatuagem de grande dimensão. Acabou. Aí a PM foi obrigada a mudar o regulamento de novo, baseado nisso que eu fiz. Aí já falou que podia, entendeu? Então imagina o ódio da pessoa que fez, falou: "Mano, que polícia filha da mãe, olha o que o cara fez, agora", entendeu? Aí os polícias começou a fazer um monte de tatuagem. Aí os ca eu teve um coronel que na época comandava o batalhão lá, que ele foi capaz de me chamar e falar pra mim que é pra mim parar de fazer tatuagem. Ele falou isso? Falou. Aí eu falei: "Não, não vou parar, eu não vou parar porque eu tô". Mas ele queria olhar ele queria olhar a tatuagem em todo o seu corpo? Ele falou: "Tira a camisa, Todas essas tal, tal". tatuagens que eu fazia no começo, que o senhor tem ideia, Ou ele só queria olhar no braço? não, ele Não, não, eu tô perguntando, não, ele não olhava não. não, porque Ele pediu pra parar. Aí não, você já sofreu bullying? Não, essa interpelação, médica, médico legal, posso olhar todas as suas tatuagens? médico sim. Tira a sua roupa. Não, quando eu fazia tatuagem, Não, eu tô sendo sério, é tipo assim, eu quero não, tatuagem. não, mas eu vou explicar. Quando eu fazia cada tatuagem, eles me mandava para o médico, pôr na minha ficha lá. Hoje não precisa mais, tá, fazer isso. Fez a tatuagem, tá feito, não precisa ir no médico. Mas cada uma que eu fazia, eu tinha que ir no médico. Pra você ter ideia, uma vez me mandaram pra psiquiatria, para o psiquiatra avaliar por que que eu ficava fazendo tanta tatuagem. Você entendeu? E E o psiquiatra falou? não, Falou: "Boa sorte". não, ele não tinha o que falar, porque não tinha nada a ver. Aí ele perguntou se podia tirar foto da minha tatuagem, se eu Quem autorizava, o quem? psiquiatra, Mas se ele podia tirar foto. hã. Aí eu falei que não, não autorizava, não deixou. Ele foi totalmente a meu favor, o psiquiatra, falou que eu não tinha problema psicológico nenhum, tal, ele foi totalmente a meu favor. Aí eu porque eles queriam, assim, dar um jeito de me baixar com psiquiatria, de qualquer jeito, não conseguiu, ele foi a meu Famoso favor. 13. Né, ele falou assim pra mim, cada vez que eu ia lá, que eles me mandaram acho que 2 ou 3 vezes, o psiquiatra era um capitão na época, até um japonês, não lembro o nome, ele falou assim: "Meu, seu batalhão não tem mais nada importante pra fazer do que ficar te mandando aqui?" Falei: "Não tem, os caras só querem me encher o saco". Ele falou desse jeito pra mim. Tirar você do policiamento É, pra mandar entendeu? É isso. aí você falou que você foi perseguido, você teve algum elogio de ocorrência? A Laura de Não, mérito não, vários. Eu peguei na lauda, segundo grau. segundo grau? Eu cheguei de segundo grau, só que eu perdi. Medalhinha, né, aquelas medalhinhas aqui. Aquela Laura que pra mim Vermelha você já a teve? vermelha, só que não, tive, por quê? De tanta punição que eu tomei, eu caí para o mau comportamento, perdi. Outra Ah, você ganha a medalha e perde? não, então, é uma coisa assim, é absurdo, mas é verdade. Você conquista o direito àquela medalha, porque Uhum. você, teve mérito em uma ocorrência. Certo. Só que se o seu comportamento cair para o mal, você perde tudo. É um mérito que você conquistou, mas você Aí perde você tudo. começar tudo de novo? Tem que começar tudo de novo. Você acredita nisso? É inacreditável, mas é verdade. Não sabia disso. Você perde tudo, é Você ganha incrível. ou perde? O oficial não perde nunca, porque ele não tem comportamento, o comportamento dele não É cai. verdade, O professor. senhor concorda? O oficial pegou é dele pra sempre, porque ele não tem comportamento. É verdade. Aí me explica uma coisa, por que que o oficial não tem comportamento? É, não sei. O oficial é tudo bonzinho, não faz nada errado, é tudo perfeito? Eu queria saber por que não tem. Eu tô só que me explicar. Eu posso? Ué, claro, o senhor foi oficial da polícia? Não, mas eu sou podcast, eu sou Tá, mas eu quero saber por quê, eu quero saber por quê, eu não sei, não ensina isso lá? não. Não tem lógica, o cara tem que ter comportamento. Como eu sempre falo para os meus entrevistados, né, eu tive o prazer de conhecer várias polícias no mundo e sempre faço estudos de polícia, então sempre que possível eu vou para algum país conhecer a polícia. Semana passada, retrasada, fui conhecer a Polícia Nacional Peruana, tal, e o reforçamento que a gente tem é que a polícia no Brasil é uma extensão da família de Dom João quando veio para o Brasil em 1808, daí todas as relações possíveis. Mas assim, o ser humano tem comportamento? Eu vou fazer essa pergunta para os psicólogos, né. Ser humano tem comportamento?
Os animais têm comportamento porque Skinner fala que tem, né, se a gente buscar Skinner, buscar os psicólogos, comportamentais, existe análise de comportamento humano. Se existe uma cadeira na psicologia chamada análise de comportamento humano, todos os humanos têm comportamento. Logo, a dedução é sua. Então, o senhor tem ideia. Não são humanos? Não são, eles são deuses, né, considerados deuses. Fala: "Não, mas você teve elogios, teve hora de mérito pessoal, e aí você". Por causa de cair o comportamento, perdi. Mas eu tive inúmeras em 2016, só para o senhor ter ideia, eu Hã. fui policial do ano na PM. 2016? Considerado policial do ano na PM. Acredita nisso? Sim. Na polícia Ou do lá estado, na polícia do estado de São Paulo, eu fui o policial do ano. A minha foto foi você teve foto? a minha foto foi o cartão de Natal da polícia. Ah, É, em 2016, ganhou pode presente? buscar lá. Ganha presente? Ganha nada, você ganha só punição. Não, mas você fica famosinho na Não, polícia. naquela época eu fiquei famoso, porque eu fiz alguns partos em sequência, né, e inclusive Você era médico? não, mas eu acabei, Ah, você auxiliando no parto. ah, tá. É, Ocorrente. ocorreu. Ah, tá, tá. Em 2016, o primeiro parto da PM no estado de São Paulo, quem fez foi eu. Foi 2016? em dia 1 de janeiro, 8 horas da manhã. Foi eu que fiz esse Conta parto. essa ocorrência aí. Foi assim, a gente estava patrulhando, eu, o policial Na área do 18? da área do 47, que agora mudou, que é nono. Era 47, agora é nono. Tá. Mas é Zona Norte. Isso, Zona Norte. Tá. Estávamos patrulhando e, de repente, vimos o civil lá chamando a gente, o paisano, né, que a gente fala no meio policial, para quem não sabe, viu, pessoal? Paisano que a gente fala é o civil, aí na linguagem policial a gente chama de paisano. E aí chamou a gente: corre aqui, o carro quebrou e a mulher tá tendo neném aqui". Aí eu fui lá no carro da mulher, a hora que eu olho a criança já estava coroando. Coroando sabe, né. Aí fui lá, auxiliei no parto, porque na verdade a gente não faz o parto. Você vai aprender isso no curso de soldado, não aprende? Não, a gente aprende a fazer RCP, não parto. Isso aí não aprende. Não aprende. Isso aí você aprende no dia a dia. Você aprende sozinho. E aí auxiliei no parto, porque na verdade quem faz o parto é a mulher, né, a gente só auxilia, né. Graças a Deus consegui auxiliar, aí na sequência o bombeiro chegou, aí ele me ajudou só para ampliar o cordão umbilical, acabou. Esse foi o primeiro parto do ano na polícia, desse ano. Aí você foi condecorado, Fui. comandante geral. Quem que era o coronel Salles na época? Não, Salles, eu não lembro. Eu fui tomar café lá do CPC, comandante, que era Café é bom lá? aqueles negócios. Ah, é bom, porque lá é tudo bom, né. Não, mas você é companheiro, que é bom, uma vez já foi numa companhia de um capitão que chamou eu lá, eu dei uma incerta lá, Quem 9 horas da manhã, um café que parecia a pataria inteira lá. Lá no CPC, tem um capitão para comandar só a cozinha do CPC. Ah, você tá bem. É, um capitão que comanda a cozinha. Fez curso de culinária, deve ter feito MasterChef, né. Deve ter feito. É. Coisa é, Então é isso. Aí aquele café maravilhoso, né. fala com comandantes, com os assessores, tirou foto. Na polícia, infelizmente, os caras vocês estão soldando do céu ao inferno em segundos. Isso, por quê, cara? Você foi policial do ano, você, desbravou, né, cara que permitiu que os policiais hoje tivessem tatuagem em São Paulo, você que começou, você laureas de mérito pessoal e de repente deu uma guinada na sua vida. Isso não é uma coisa incoerente da administração policial? Totalmente, né. Mas assim, infelizmente, é uma escolha que eu fiz ano passado, começar com as tatuagens, e eu sabia que eu ia sofrer preconceito, Você sabia disso? eu sabia, porque até os praças eu tinha preconceito comigo, que nem eu contei nos bastidores, eu ia fazer atividade delegada, aí os próprios policiais praça não queria trabalhar comigo, eu ficava sozinho na base, porque tinha muito preconceito comigo, entendeu. Você acha que você foi no precursor, você Não, eu não acho, eu tenho certeza. mas eu queria só estender essa pergunta. Você incentivou muitos meninos e meninas que tinham tatuagem e achavam que não dava pra entrar na polícia, pra entrar na polícia. Com certeza. Tanto que todo mundo, assim, que seguia a minha página, entrava em contato comigo. "Ah, eu tenho tatuagem tal, você acha que eu consigo entrar? Ah, eu tenho tatuagem tal, você acha que eu consigo entrar?" Aí eu explicava para a pessoa, aí ele falava: "Ah, eu tenho uma carpa, por exemplo, eu consigo entrar?" Aí eu falava assim: "Ó, amigo, eu vou falar a real pra você, a carpa, ela não é uma tatuagem criminosa, nunca foi, é que o crime resolveu adotar esse desenho pra dizer que a tatuagem significava o cara que tá em ascensão no crime, porém nunca foi, é uma tatuagem japonesa milenar, que tem outro significado totalmente diferente. Porém, como o crime adotou o desenho, ficou banalizado o desenho. Aí, em 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 se você fosse passar no médico, você não ia conseguir, eles iam te barrar. Não ia falar que é por causa da tatuagem, ia falar que é outra coisa, porque se fala que é por causa da tatuagem, o cara conseguia Qual entrar. foi sua primeira tatuagem? A minha primeira foi essa daqui, Essa câmera aqui. essa aqui, dá pra ver? Ah, essa é Da caveira. da caveira. E essa daqui, ó.
Eu tenho um Você tem alguma tatuagem que leva o nome da polícia, igual a do Capitão Nascimento, igual do filme, né, o cara colocou o bota? do tático, né, que eu admiro os equipamentos especializados, né, nunca trabalhei, tá gente, mas eu admiro muito o Você não sabe trabalhar no tático, nunca queria dar uma trabalhei. tatuagem pros cara? É, porque eu admiro o policiamento da força tática, é um policiamento legal e eu nunca fui. Já bate pronto. Força tática ou rota? Não, a rota tem um mais nome, né, digamos assim, né. Mas é força tática, então. É. Vai, se você tivesse Normalmente o cara se você tivesse que escolher uma unidade, força tática, BEP ou rota? então, eu não me a eu sei que eu não me adapto à doutrina do policiamento especializado, eu não me adapto. No 03 não vai rolar. Não, porque é o que eu expliquei, lá dentro desses Fala pra batalhões civil, acesso civil, pô, pode o que você quiser. dentro desses batalhões especializados tem a doutrina, né. Para quem não sabe, né, a doutrina é como se fosse uma regra interna do batalhão especializado. Claro, Então tem certas coisas que não é permitido fazer, como no 01 pode fazer, entendeu. E SA. isso, eu costumo falar o quê? Não, Você perguntava a minha que assessoria. que eu gosto 03 tem que SA, minha assessoria tem ou tem que SA? Tem que SA, pô, tem que SA. ele fala que não, mas tem. Tem. É que eu sim, eu gosto de assoprar o café e esticar o queijo, lá você não pode, se você precisar assoprar o café lá, você toma choque até não querer mais, você sabe disso, né. Caralho. Né, assessor? Sabe o que que eles fazem? Eles deixam o café esfriar. "Ô, mano, você vai tomar café frio?" Não existe café frio, o café é gostoso se assoçar, né. Né, esse negócio da quantas vezes eu vou fazer rodas assim nesses lugares aqui, né. Mas cara, aí você traz esse novo modelo dentro da polícia militar, você faz tatuagem enaltecendo a polícia militar, e aí você é perseguido, eh, por alguns policiais ou pela totalidade dos policiais? Não, por alguns, entendeu? Alguns. Policiais, praças, todos, todos, Não, todos. não, eu sofria preconceito dos praças, mas quem As praças não queriam trabalhar com você? isso, mas quem efetivamente, eu digo perseguição dos oficiais, porque quem efetivamente, mudava eu de escala, que é o que eles podem fazer, né, o eventualmente me davam punição, são oficiais, que o praça normalmente não pode fazer isso, isso é poder do oficial, né. Então é isso, por isso que Caraca, velho. E quando você tinha que puxar, trabalhar no 01, no policiamento, e o polícia não queria trabalhar com você, e não, no você 01 o cara trabalhava. E eu vou te falar, porque assim, quando eu comecei com as tatuagens, na companhia que eu estava, o capitão ele gostava muito de pôr policial recruta pra trabalhar comigo. Por que que ele punha? Porque ele sabia que eu era um bom policial e sabia ensinar. você já tinha a tatuagem? Eu já tinha tatuagem, já. Aí ele sempre punha policiais recrutas pra trabalhar comigo, entendeu? Tá. Por isso. Eu sempre fui um cara muito profissional, no Não, estamos vendo até na sua fala, e é bom você falar no podcast que o pessoal vai reconstruir a sua imagem. Tem muita coisa errada que foi falada. Eu acho que esse podcast, ele é diferente, porque ele atinge o público, que são os agentes de segurança, e a sua fala é importante. Porque muita gente está se vendo em você o preconceito que eles sofrem em delegacias, em batalhões, em superintendências, na própria GCM. E é inclusive importante pra você. da polícia militar, porque o senhor sabe que, às vezes, o policial, aborda um cara que tem uma tatuagem, ele não tem a o feeling de assim, pra na abordagem, porque, assim, às vezes você aborda um cara que é um Zé Mané e fez uma tatuagem ele fez uma carpa, mas ele nem sabia o que significava. Aí o policial chega esculachando o cara, sem saber se realmente o cara entendeu? Eu chegava pro cara, conversava, fazia uma prévia entrevista, e eu ia identificar se o cara realmente foi ladrão ou não. Eu sabia fazer isso, entendeu? Então o policial ele tem que ter esse Quando feeling. cara, eu fico imaginando, né, você, assim, tem essas tatuagens, você fala bem, né, um cara super divertido aqui, você abordar o mala, se o mala tiver com tatuagem, pô, ele é do meu, né, pode ele vai até se ele Sabe o que já aconteceu comigo? conta um fala pra ele. O cara lá, o ladrão, ele cheio das tatuagens, e o cara no meio da abordagem falou: "Ô senhor, pô, não é por nada não, tal, mas suas tatuagens é da hora, hein". Falei: "Não, beleza, vamos terminar a abordagem, vamos ver se você não deve nada, aí depois que terminar, aí nós fala sobre essa tatuagem, beleza?". Aí trocou ideia, já trocou ideia com Aí não devia nada, e foi: "Não, se quiser agora vai falar das tatuagens, tal". aí trocou ideia de tatuagem. É, de boa, tranquilo, é. Caraca, meu, aí o cara se sente atenção, eu quero ser abordado pelo cara que é tatuado e não pelo cara que não é. Ó, pra o senhor ter ideia, Hã. às vezes, assim, eu sempre lutei por isso na polícia, dentro da PM, pra mudar. Assim, isso vem de lá atrás, uma meio que uma o policial aprendeu assim, às vezes ele aborda o cara é ladrão, teve várias passagens,
A rota em si, ela é conhecida por isso, que era um policiamento muito profissional. Ele não vai abordar o ladrão chegando esculachando o ladrão. Ele vai abordar, claro, de acordo com o ca com se é Segmento dele. é, mas assim, ele não vai chegar esculachando o cara porque ele é ladrão. Vai lá, teve as passageiras, vamos diga 121, 107, só que naquele momento, o cara não tá devendo nada pra justiça, puxou a pena dele, o cara não os cara não vai esculachar. Vai tratar de acordo, não deve nada, vai ser liberado, acabou, só que não ramela lá na frente, senão nós estamos atrás. Agora tem policial que não. O cara teve as passagens dele, naquele momento não deve nada, mas o policial E esculacha. o pessoal do 01 esculacha? É, quem esculacha mais? 01 é força tática, BAE é peão. Não, eu entendo que no 01, porque tem mais policial recruta, tal, esses O especializados, cara vai com cara, preconceito. é um preconceito realmente, entendeu? É porque o assessor, ele sabe, ele trabalhou no BTA, ele sabe, Ah, o professor não vai vir nunca mais aqui, meu trabalhou no BTA. Não é verdade isso que eu falei? O policiamento de rota é assim? Ele não vai discriminar o cara porque já teve as passagens. Ali no momento ele vai entrevistar. Não tá devendo nada? Tá bom, né? Tem policial que esculacha, mesmo sem o cara dever nada. Por quê? Não precisa fazer isso, concorda? Isso é profissionalismo, não, né? Você tem que ser profissional. Eu costumo dizer que eu não fui uma aventureira qualquer que pegou, pôs a farda cinza bandeirante e foi brincar de ser polícia. Eu sou um profissional de polícia. Você já era militar do Sim, eu exército, sou um né? profissional de polícia, eu não sou um aventureiro que fala: "Ah, não, eu vou pôr a farda cinza bandeirante e sair brincando de abordar os outros". Não, não. Eu entrei na polícia para ser profissional de polícia, entendeu? É isso. Você acha que parte do preconceito são as tatuagens, ou se a parte do outro preconceito é você ser uma pessoa tão bem articulada, falar bem, expor suas ideias de forma clara? Você acha que isso também incomoda a alta administração da polícia militar? Sim, com certeza, isso aí incomoda sim, porque a alta administração ela não admite ser contrariada. A partir do momento que ela é contrariada e você debate, claro, sempre dentro da hierarquia de disciplina que você tem que obedecer, né, senão você comete crime de insubordinação, mas dentro seguindo os preceitos da hierarquia de disciplina, se você mostrar para o oficial ali que está naquele momento te comandando, que você tá certo e ele perde o argumento, aí ele leva para a parte do militarismo. Me dá sentido, né? Aí põe você em sentido, porque ele viu que ele perdeu e ele não tem mais argumento. Aí o argumento que ele tem é o quê? Usar o regulamento, que é o que ele pode fazer. Entendi. Isso já aconteceu comigo. Teve um fato que, inclusive, eu vou contar para o senhor, para o pessoal aí. Quer contar pra mim, você é uma 1000 pessoas. O coronel me chamou no batalhão e falou para mim lá que era para mim parar de postar os vídeos fardados, de acordo com aquela Faz diretriz. pouco tempo, né? Faz pouco tempo, foi agora no 18. Aí eu falei para o coronel: "Coronel, eu só vou parar, porque eu prometi para o capitão da companhia, o capitão Pinheiro, e ele é um cara muito gente boa, eu dei a palavra, eu parar. Não é porque o senhor tá pedindo". Aí ele já Falou isso? falei desse jeito. Ah, você falou a verdade. É verdade. Aí ele falou assim: ô tio, mas você acha que eu gosto de ficar abrindo procedimento toda hora?" Falei assim: "Gosta, sabe por quê? Porque tem 2 PD aberto pra mim e o senhor mandou pôr pra frente". Falei: "Não, não foi eu". Falei: "Foi o senhor sim, porque o senhor é coronel, o senhor comanda o batalhão. Se o senhor pegar e falar assim, determine que seja arquivado, acabou, vai ser arquivado. Agora se o senhor não fizer nada, deixar na mão de outra pessoa, vai pra frente, então o senhor permitiu que eu fosse punido". E aí então eu penso assim, aí ele falou: "Ah, então é assim que você pensa de mim?" Eu falei: "O senhor quer que eu fale a verdade? É pra falar? O que que o senhor pensa, eu penso do senhor realmente?" Ele falou: "É". Então tá, eu penso pra mim o senhor gosta de punir todo mundo e gosta de ferrar com todo mundo, e principalmente eu. Aí ele falou assim: "Ah, isso então que você pensa de mim?" Eu falei: "Exatamente isso que eu penso do senhor, o senhor não pediu pra ouvir?" Aí ele falou assim: "Então". Então, se ele você pergunta: "Quer ouvir?" Ele fala assim, você É. fala, né? Aí ele falou assim: "Então você sai da minha sala agora, eu nunca mais quero falar com você". Eu falei: "Sim, senhor". Levantei e saí. A hora que eu passei na porta, ele falou: "Coutinho, volta aqui agora". É É, uma determinação, eu sou obrigado a cumprir. você Concorda? sai, mas tem que voltar. Tá. Ele mandou eu sair, já tá dada a ordem pra ele sair, concorda? Sim. Só que ele mandou voltar, eu sou obrigado a voltar. "Pede permissão pra sair, Coutinho". Eu falei: "Permissão pra sair?". Ele: "Tá autorizado". Mas já tinha saído. Ele já tinha dado a permissão, mandando eu sair, e mandou voltar. Você sabe, Isso é ego, essas coisas, isso é ego. Coutinho, essas coisas, eu não tô nem defendendo e também não tô, pedindo pra tirar. Mas o militarismo tem esses contrassensos, né. O militarismo não é nem bom nem ruim, é uma característica. Mas quando a pessoa usa o militarismo para se sobrepor a outro ser humano, essa é a pior situação que a gente tem. É. Então, o militarismo ele tem as regras dele, só que o problema do militarismo é esse, eu não tô falando para acabar com o militarismo na PM. Uhum. Eu não Minha opinião pessoal, tem muita gente que apoia, né, desmilitarizar a polícia. Eu não apoio, entendeu? Isso aí. Só que o problema do militarismo é isso, né? O cara, ele quando ele perde o argumento,
Ele usa o regulamento disciplinar em cima da pessoa. Os oficiais te apoiam sim ou não? Alguns. Não, então a grande Só que maioria ele me apoia, a grande maioria não, eles me apoiam nos bastidores, porque eles têm medo de se queimar com os outros oficiais. e as praças, se apoiam ou não? Sim, hoje em dia, a boa parte das praças me apoiam, boa Apoiam, né. parte. Por que que os oficiais têm medo de falar? Porque ele tem medo de se queimar com o superior dele, dar problema na promoção, o senhor sabe muito bem, ele Sei. fica com medo. Por exemplo, tem gente que conversa comigo no Instagram, só que um coronel aposentado, inclusive aposentou há pouco tempo, eu não vou falar nome, Tá. só que ele conversa comigo no Instagram, ele fala que ele não concorda, só que conversa comigo, isso eu não exponho. Ele jamais vai falar publicamente. Você acha que os oficiais, é que eu tô te conhecendo até melhor, o nosso público tá te conhecendo melhor, que não tem acesso a você e esse programa leva, a sua fala para muitos agentes de segurança. Você acha que as pessoas, eles já têm um preconceito pela sua aparência e pelo que você é influenciador? Você acha que isso pesa contra você? Em vez de usar essa imagem positiva, essa forma de você articular bem as palavras, o seu raciocínio, isso poderia ajudar muito a polícia militar no policiamento comunitário, que hoje é defasado, a polícia militar está perdendo espaço para GCM, isso não sou eu que estou falando, eu leio os comentários e você falou, começou o sentimento da população com a polícia é de descrédito, você falou isso no início. E o sentimento da população com a GCM é de muito crédito. Você não acha que a polícia perdeu, por fazer um pré-julgamento de sua aparência e pelo que você é, sem te conhecer melhor? Concordo, acho que sim. Eu só vou fazer uma correção na fala do senhor, tá, com todo respeito. Claro. O senhor falou a GCM, não concordo, a Polícia Municipal. Sempre foi polícia, Ah, sim, sei. sempre. Câmara em mim. Meus amigos da GSM Polícia Municipal, vocês sabem que eu falo Polícia Municipal, mas eu acabei saindo sem querer, mas hoje GSM porque tá na É, lei, eles na norma, mas eles são polícia, só tem vem aí minha é só a nomenclatura que é mas na verdade a nomenclatura mas eles sempre foram polícia. A nomenclatura que tanto que tinha que mudar. Sabe por quê? Não só rapidinho nesse assunto. Sabe por que que não mudou a nomenclatura de GCM para Polícia Municipal? Porque quando tentaram mudar aqui em São Paulo, muitos oficiais de alta patente foram contra. O senhor sabe por quê? Porque eles sabem que a Polícia Municipal vai tomar o lugar da PM. Vai tomar, é ah, inevitável. não, a gente já teve um podcast aqui, eu entrevistei um coronel de uma associação, e ele foi enfático e a gente viu que, depois que eu chamei aí os GCMs também, e a gente teve um debate bem interessante aí, sobre esse ponto aí. Então eu concordo também que a GCM ela vem para ficar, porque faz parte do SUSP, é algo inevitável, né, é algo inevitável. Falando nisso, por que você acha ou é que você acha, né, não sei se você acha isso, a polícia militar está perdendo espaço no policiamento municipal para GCM, que é a polícia Tá militar. perdendo. Porque hoje em dia a PM ela vive de política. É uma instituição política, não é uma instituição policial mais, é uma instituição política. Agora o pessoal da Polícia Municipal não, eles não é uma só política, entendeu? Tudo que acontece na Polícia Militar hoje é política e mídia. Passou na mídia, eles mudam totalmente por exemplo, eu vou falar um negócio pro senhor, teve uma ocorrência minha que de resistência seguida de morte ali na Estrada do Sabão. 3 cara foram me roubar em 2 motos, eu fui lá, matei um e baleei o outro. E nisso daí, o que eu matei, ele tomou 9 tiros. Eu dei 7 tiros no peito dele e 2 na face. Esses 2 tiros na face, se a reportagem tivesse falado que foi excesso, você pode ter certeza, eu tinha sido preso. Mas não, como a mídia, ela foi a favor da minha ocorrência, aí eu fui até elogiado. Mas eu tenho certeza que se a mídia vai contra, você é recolhido, você é tirado da rua, muitas vezes você vai para o presídio militar Romão Gomes, mesmo sem ter nenhuma prova, os caras te mandam para o Romão Gomes, né, porque o coronel vai lá e manda te prender, acabou. O ba o Ele fala que ele não, o senhor falou que eu nunca mais vi, realmente. É o assessor, ele sabe como funciona. Se a mídia for contra, é recolhido por Romão É Gomes. por isso que você acha que a polícia então ela Tá perdendo um espaço por causa perde dessa espaço por coisa. causa da política e A não polícia é por causa da política, e a polícia municipal não, ela não tem isso, ela tem mais liberdade para trabalhar. Eu não tô dizendo que a câmera foi algo ruim para a polícia, entendeu? Eh, mas também não foi bom. mas também não foi bom. Mais ruim do que bom, Mas ainda que bom. entendeu? Muito mais ruim do que bom. Tá. É isso, mas e aí os outros falar?
a câmera protege o policial. Quantos vídeos você vê aí, esses dias mesmo aí, os cara passou de carro e deu tiro de fuzil, quase matou os polícia. A câmera não protegeu o polícia. Porque o coronel que criou inseriu as câmeras na polícia, Coronel Cabanas, Sim. né, ele falava que o ladrão, quando vê o policial com câmera, ele vai pensar para atirar. Não, não vai. Imagina. Vai Não, não pensar. vai. Deixa eu só fazer um corte aqui. Nós tivemos, e tá para sair esse vídeo. Nós tivemos uma defensora pública que veio aqui e deu depoimento que ela estava defendendo, pela Defensoria Pública, eh eh, um adolescente por atos infracionais. Ela falou assim: "Olha", eu falei assim: "Então dá um recado para os policiais", isso está relatado em vídeo. Falou assim: "Ó, policial, na abordagem de menor, não vacila, porque ele vai ser o seu algoz, ele vai puxar o gatilho". É isso. Então não é a câmera. Então eu ouvi isso de uma defensora aqui. Isso vai ser publicado ainda, e eu falei assim: "Então dá o recado pro policial", o policial é o cara, é a ponta da lança, ele tá lá, e ele vai tomar tiro, Vai. ele vai tomar tiro. A pessoa não vai pensar, não tem sentimento. É isso, né? Sim. Deixa eu pegar uma ocorrência muito famosa na PM do estado de São Paulo, Qual que o que é? policial matou um menino de 12 anos, Hum. numa ocorrência, não lembro o lugar, ele estava até numa pajeira, ele estava armado, atirando nos polícia, e matou um moleque. Na época deu muita repercussão, mas graças a Deus o policial conseguiu provar que realmente o menino atirou. Mas imagina, se não consegue provar, matar um menino de 12 anos. Eu mesmo, eu já prendi um menino, eu não prendi, que você não prende criança. Eu, Prendeu. eu conduzi até o DP devido, né, de 11 anos, eu fiz isso. Aí, para o senhor ter ideia, eu fui, considerado o policial do mês, foi a ocorrência do mês naquele mês da polícia militar, por quê? Tinha um menino de 11 anos, Vou eu almoçar de novo com o comandante. mesmo Já eu mesmo Vai eu mesmo eu gosta do café. mesmo eu conduzindo um menino de 11 anos, por quê? Ele estava com um maior de idade e um maior fazendo tráfico, e ele estava também no tráfico. Aí eu abordei lá, consegui fazer a revista, comprovar que estava no tráfico, aí eu peguei o menino maior e o menor. Aí pela lei, né, eu não podia nem algemar esse menino, porque ele era uma criança, não é nem um adolescente. Pus ele sentadinho lá no banco de trás da viatura, igual preconiza a norma. Liguei pra mãe, chamei a mãe pra ir no DP, aí um policial foi sentado com ele atrás, não pus algema, isso não pode, né, e fomos até a delegacia, o outro maior foi algemado, do jeito padrão. Chegou lá, por que que foi considerado ocorrência do mês? Porque tinha uma denúncia do Conseg naquela praça de tráfico, aí eu consegui falar e prendi os caras que estavam fazendo tráfico, então foi ocorrência do mês. Caramba, Entendeu? velho. Você falou da GCM, o crescimento da GCM de polícia comunitária, falou que a PM tá perdendo a mão, não com essas palavras, mas eu tô resumindo. Hoje, você entrou na polícia com quantos anos? 30 anos. Com 30 anos. Vamos voltar aos seus 30 anos de idade. Tem lá, só tem uma chance, PM ou GCM. Qual concurso você faria? PM. PM. O meu sonho sempre foi ser policial, militar, né. Você tá bem, quantos anos você tem hoje? 49. 49. Então GCM, em regra, não tem idade pra você prestaria concurso hoje pra GCM? Não. Ué, cara, você falou bem da GCM, mas na hora que vai entrar faz Vou explicar um negócio, eu entrei na PM por vocação, eu amo ser policial militar. não, A PM assim, tem gente que fala: "Meu, você não pode pensar assim tal", mas eu penso, a PM é minha vida. E com certeza nós vamos entrar nesse assunto, né, mas essa situação que eu consegui na PM, eles me demitirem, eu preferia que eles tivessem me dado um tiro na minha cabeça. caraca, Era melhor, porque eles acabaram eles me mataram em vida, entendeu. entendi. Eu amo demais a trabalhar, Então, sofrimento, né. é um sofrimento diário, nos primeiros dias eu só chorava, chorava o dia todo, pensei até em fazer besteira, entendeu. Mas graças aos familiares eu consegui me manter. Eu vou começar a fazer terapia, tá bom, porque eu tô precisando realmente. Às vezes eu penso, às vezes eu lembro assim: "Ah, era pra mim estar trabalhando", eu começo a chorar, eu fico depressivo, então eu preciso realmente, eu reconheço que eu tô precisando fazer uma terapia, eu tô precisando fazer um acompanhamento psicológico, isso que eles causaram comigo, causaram em mim. Você acha que existe um ditado, eu não quero usar esse ditado, não vou evitar a fala, que a PM é a fábrica de louco, não vou falar disso. Você acha que a PM, ela o tipo de atividade da polícia militar, especialmente de São Paulo, porque por causa do horário, por causa do salário, por causa das condições da metrópole, é um trabalho estressante que adoece mentalmente homens e mulheres? Sim, com certeza, é estressante e adoece mentalmente. E aí o que a PM faz para mudar isso?
nada. Hoje em dia a polícia tem os CAPs dela lá, né. Porém, é assim, o CAPs é um programa de policiamento, não é então, o programa de policiamento, aliás, O Centro de Atendimento Psicossocial, né? o coronel ele muda a bel prazer. Se ele falar assim: "Eu não quero CAPs no meu batalhão", acabou, não vai ter. Aliás, não é um programa de policiamento, eu falo, não é. Então ele pode acabar a hora que ele quiser. Se for um coronel que não gosta, ele fala: "Eu não quero", acaba, não vai ter. Então o CAPS deveria ser um programa de policiamento, que daí ele não podia acabar com o CAPS. Aí ele é obrigado a manter, que nem a ronda escolar, ninguém pode acabar com a ronda escolar, que é um programa de policiamento. Então, tinha que ser um programa assim, aí ti e outra, muitas vezes o CAPS só tem centralizado no CPA, que é o Comando de Policiamento de Área, né. Com certeza tem muitos militares aqui, né, mas assim, vou explicar porque às vezes não tem um que não é militar, né. Sim, tem O não, os canais tem também policiais civis, É. ECMs, policiais penais. Nossa, um grande abraço aos nossos É. policiais penais Vamos também. começar. CPC, Comando de Policiamento da Capital, comanda tudo. CPA, Comando de Policiamento de Área, comanda aquela determinada região. Batalhão, que é um batalhão ali, bom dia. O CPA M3 comanda 18, 9º e 5º Batalhão. Comanda esses 3 batalhões, Comando de Policiamento de Área. Aí a subdivisão dos batalhões, companhias. Aí cada batalhão tem lá 2, 3 companhias, é assim que funciona a divisão. Você falou do CAPS, né, Sim. Centro de Atendimento Psicossocial para os policiais militares, como tem os CAPS aí nas prefeituras no estado. Você pode ir no CAPS e falar assim: "Ó, eu vou no CAPS", é assim que funciona ou você é indicado para ir para o CAPS? Não, você pode pedir para ir, aí vão fazer um ofício te apresentando e você o capitão ele pode te indicar também, se ele achar que você não tá bem, entendeu? E o capitão ele é formado em psicologia e psiquiatria para indicar? Não, ele não é, mas ele encaminha. Aí ele Ó ó encaminha. ó o que aconteceu. Ele não pode rotular você: "Ó, eu tô bem, mas o capitão que tá ruim por Não, às exemplo". vezes o cara, ele tem esse poder, ele, né, ele achou que o policial não tá bem, tá Quem com acha não algum tem problema. certeza. Ah, eu não sei como funciona, eu acho assim, minha opinião. Sim. O CAPS, para começar, tem lugar que só tem no CPA. O CAPS deveria ter um CAPS para cada batalhão, um para Aham. cada batalhão. E periodicamente, sei lá, de cada 3 meses, deveria ser, assim, obrigado todos os policiais passarem. Assim, de vez em quando tinha que passar, porque às vezes o policial ele tá com problema, só que ele esconde. Por quê? Por preconceito, porque ele tem medo de sofrer um preconceito Mas dos você acha que policiais. esse preconceito ele existiu da polícia militar da década de 80, década de 90, Sim, porque é o de lá de trás. porque quando o policial ia no centro de atendimento psicossocial, que é da saúde mental, porque você faz exame médico, você faz no TAF, faz a provinha lá do tiro, você não pode fazer prova de saúde mental, porque senão você é taxado como 13, como louco. Sim. E aí você perde a arma, perde o bico, Perde tudo, perde aí por isso que tudo. o policial fica com medo de ir, entendeu? Aí ele acaba segurando aquele problema, acaba, O né, guardando pra o ele. que que você acha que a Polícia Militar de São Paulo deveria fazer para acabar com esse estigma, com esse paradigma, ou seja, com esse modelo de que se o policial busca, a sua saúde mental, ele é taxado como louco? Primeiro que tinha que ter eh, me fugiu a palavra, quando você faz uma cartilha e passa incentivando o pessoal, né, com tipo um pop, é um tipo um pop falando como Um procedimento funciona. operacional padrão É, e isso. você assim e você não deveria, perder fazer atividade delegada, não deveria ser tirado. A não ser que Você o vai psicólogo identificasse, aí mas você vai no médico, você tem um problema somático no corpo, você não vai perder sua função policial, não. é saúde somática, e a saúde mental você perde. E aí então, Não tem eu acho assim, deveria só se o psicólogo, o psiquiatra realmente identificasse aquele problema, aí solicitasse. Fora isso não deveria, mas infelizmente, o cara é meio que taxado como maluco, aí tira. o CAPS, você acha que o CAPS é só para o policial ou caberia para a extensão para a família? Pra família. E outra, o CAPS não deveria ser, minha opinião, tá, nem todo mundo vai concordar comigo. Não, é possível. Não deveria ser, policial, deveria ser só civil. Eu ia perguntar sobre isso, o CAPS na polícia militar é por policiais? Tem civis e tem policiais. E Aí, isso não é ruim quando tem eu polícia? acho porque sabe por quê? É um policial. Aí, ele se for ele passar às vezes é um cara que os cara quer que dá um certo diagnóstico, ele não dá, ele vai Se poder esse policial for trabalhar depois com você na viatura? normalmente não vai, né, porque ele é psicólogo, né.
Não, mas não tem essa função de psicólogo na polícia militar. Não tem. Isso é uma adaptação. Sim. Então, E o senhor concorda que deveria ter? Deveria ter a função de psicólogo. Ele ia ser psicólogo o resto da vida, ia ser ia ser psicólogo o resto da vida. Porque daí ele não ia ter medo de diagnosticar se precisasse, entendeu? porque ele pode trabalhar na viatura como superior ou como subordinado seu. Sim, com Já pensou se certeza. ele dá um laudo lá e é subordinado e você ficar sabendo do laudo? Sim. Sabe Terrível isso aí. sabe que uma vez eu fui encaminhado pra psiquiatria, por quê? Foi assim, eu fui transferido, eu paguei uma de louco mesmo, mas eu não era louco, é que eu estava nervoso. É que eu estava nervoso. Eu fui transferido para o 9º batalhão, aí eu fui me apresentar. Olha o que que eu fiz, mano, Conta aí, conta aí. isso foi, mano, trezice mesmo. Eu cheguei no P1 e me apresentei assim, Foi 13 consciente. consciente, na verdade, eu quis, impressionar o povo, aí eu acabei me ferrando, eu me arrependi pra caramba. Ah, Eu cheguei e falei assim: "Meu, eu não sei nada, eu tô me apresentando aqui, tem alguém pra me matar nesse lugar? Porque eu só sei matar". Falei desse no P1. Na mesma hora, o capitão lá mandou os caras vir e pegar minha arma, e desarmar e me encaminhar pra psiquiatria. você sabia o que você estava falando. Eu só queria fazer graça, eu não estava maluco, pô. É que eu estava nervoso. Aí os caras me encaminhou pra psiquiatria, chegou lá, o cara me entrevistou tudo, aí ele me deu um diagnóstico que eu era bipolar. Ah, é. Ai, Aí você perdeu a arma, aí eu perdi a arma. aí perdeu o bico, Só que é o seguinte, perdeu o bico. eu fui orientado, sabia? Que a capitão que comandava o CAPS, ela era da mesma turma da capitão do P1 do batalhão. Tá. Aí isso o psiquiatra que falou pra mim, que ela mandou baixar eu psiquiatria. Ela mandou a capitão do Mas batalhão. eu tomou os remedinhos lá que ficou bom. Nem remédio eu tomei. Poxa, pra psiquiatria, Aí eu aí perdi arma particular, perdi tudo. Fiquei 4 meses baixado de psiquiatria, depois eu voltei ao normal. Eu desci, eu voltei ao normal não, eles me deram o hábito. deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você entrou em 2006 quando uma época que talvez estivesse terminando o horário 8h40, 12h48, Não, 8 por já não existia. já não existia, né. É. Tá, mas hoje nós temos, a famigerada, DG em delegada, que no horário de folga o policial vai trabalhar. Se ele não tá na DG em delegada, ele tá no Serviço operacional. É o brabo. tá no VIP. Sim. Tem o bravo, tem o VIP, né, É. tem a DG em delegada. Ele não tá em casa. Não. Isso contribui isso contribui para o policial ficar, menos estimulado no policiamento, isso contribui para o estresse, isso ajuda ou essa solução que a polícia deu de aumento disfarçado em hora extra, é o bico, né, oficial. Foi bom ou foi ruim na sua visão? Não. Foi bom por um lado e ruim pelo outro. Foi bom, é ruim? Por quê? Foi bom porque o policial complementa a renda dele, porque o salário é defasado. Foi ruim por quê? O policial ele tá trabalhando praticamente 24 horas. Sim. Então, não é questão que vai de desestimular, mas vai deixar ele menos atento, porque ele vai estar cansado, entendeu? Então é isso. Então Você fazia bico? eu fazia, sempre fiz. Quando não tinha tirado DG delegado, eu sempre fiz bico. Posto de gasolina, eu sempre fui pro Bretão. E aí o correto era o quê? Porque na época, quando criou, foi na gestão do prefeito Kassab. Tá. Então todo mundo falava que é o Kassab, o Kassab. Ele criou a delegada. É a delegada, foi na época Tá. dele, depois que veio a DGEM. E foi que nem o senhor falou, foi um aumento disfarçado. Eles não tinham que dar isso, eles tinham que dar aumento real pro policial, entendeu? E ele aí, com isso eles deram esse aumento, o policial complementava a renda. Então, isso aí não tinha que existir. O policial tem que ter o descanso dele. Tinha que ser um aumento real pro polícia. E esse negócio de benefício tinha que acabar no salário do policial. Porque benefício você não leva pra aposentadoria, benefício não é aumento. Então, tinha que acabar, tinha que ser tudo salário incorporado, entendeu? Benefício de auxiliar localidade a ler, essas coisas, isso aí tudo o policial perde quando vai pra reserva, entendeu? É. Ele perde. Cara, você falou em benefício, o que que você acha dos policiais que trabalham em assessoria, ganha 3, 4, 5 mil reais, esses ou mais até? Eu acho uma patifaria imensa, entendeu? Uma patifaria imensa. Sabe quem trabalha na casa militar quem aumentou foi o governador esse ano, ganha 5 mil a mais. Soldado? Porque trabalha qualquer um, o soldado, aí o Se o oficial oficial ganha mais ganha ainda. mais. Sempre vai ter um valor a mais para o oficial, se ele tá errado, né, mas tudo bem, não concordo, tinha que ser tudo igual. Mas, tinha que ter a paridade, né. Mas é assim, o soldado, o cabo ganha 5 mil a mais. Meu, 5 mil a mais, olha, E ainda pode fazer DG em delegada. e ainda pode, não é um absurdo? Meu, não tinha que ter. O cara quer sabe uma coisa que eu acho que E essas pessoas que vão para assessorias policiais,
elas têm mais capacidade intelectual. Não, isso é tudo indicação. Como assim? É tudo indicação. Não faz prova? Não, não faz nada. Você tem vamos digamos, um político forte, te puxa, um oficial lá te puxa. Nossa, eu vou te falar uma coisa, não vou citar nomes, tá? Para. Mas, se você citar nomes, que é mais legal. É. Todos os nomes que foram citados aqui, é uma conversa aberta, conversa bate-papo, mas se ele citou o seu nome, já está aberto o direito de resposta. Fique à vontade de entrar em contato com a nossa assessoria. O WhatsApp do podcast está aqui embaixo. Fala assim: "Olha, citou meu nome, eu queria o direito de resposta", já tá aceito o direito de resposta. É. Pronto, Aí resolveu o problema. o senhor vai saber, É. né, mas não vou citar nome. Um cara que foi da sua turma, E que é um oficial de alta patente, que comanda tudo. Ô, cara, mas ninguém sabia que eu era polícia geral, você vem com que comanda tudo. O sobrinho dele trabalhava na minha companhia, Tá. foi trabalhar no comando geral, porque ele puxou. É mais até recruta que eu de polícia, bem recruta. Ele foi trabalhar na casa militar, porque ele foi puxado pelo oficial, ou seja, não é uma indicação, entendeu? Tá, agora vamos lá. Eu perguntei para você PM ou GCM, você falou PM. É. Dentro da PM, qual a unidade que você queria trabalhar e não trabalhou? Não, eu sempre gostei do 01, mas uma unidade que eu, assim, que eu acho que eu admiro bastante, que eu não fui ainda, que assim, não tentei ainda, né, é o COI. COI? É. Ah, então você não Onde eu quer trabalhar em assessoria que você tá falando? Não, Deixa, COI não é assessoria, mas deixa o pessoal é o policiamento especializado, COI. Só que é diferente, é um policiamento especializado, que é o Comando de Operações Especiais, que é especializado em incursões em selva, as coisas. Ah, então, Eu em área de mas você não queria para assessoria. não é que eu não queria. Se o Cara cara que eu pensou Não, em. se o cara me puxar pra assessoria, ganha 5.000 a mais, eu quero, eu não sou idiota. Não, a minha pergunta é, então vamos lá. COI ou assessoria militar? Não, assessoria, eu sou bobo, 5.000 a mais, É 13, né? 5.000 a mais, ninguém é bobo, né? Tá certo. Não, tá certo, tá certo. Cara, pô, tem uma história aí, que é, até pedi pro cara fazer o corte aqui, o pessoal da técnica, tem uma história muito legal. E eu quero, e assim, a gente vai entrar no campo botânico agora, no campo mais ligado ao meio ambiente. Tem uma história, até uma história circulando aí. Eu li, aí eu vi a história, aí eu li na imprensa, aí eu peguei decisão judicial. Eu falei, né, cara, conta o caso Da que você orquídea. teve com essa tal de orquídea. Orquídea é uma planta, né? Não é uma. Não, você quis uma tatuagem de orquídea depois de se homenagem à orquídea. Tá aí. Mostra aí, câmera, lá. Então, a orquídea não é o nome de uma moça. Não, Conta essa história. ó, esse eu vou falar o nome, porque isso já tá no processo, não é segredo pra ninguém. Carlos Eduardo Banhos, o nome do coronel, tá aposentado hoje, o que deu causa. Peraí, então, peraí, deixa eu fazer um corte aí. Corta aqui pra mim. Qual é o nome dele? Carlos Eduardo Banhos. Já está autorizado você vir aqui e falar a sua versão. Pronto. Hoje ele tá aposentado. Então, eu estava trabalhando na jardinagem do quartel, tudo por conta de que eles não queriam trabalhar na rua, me deixou na jardinagem do Foi quartel. preconceito, né? Sim, eu estava, né, serviços gerais lá e eu estava Qual na quartel? jardinagem, Qual do 9º batalhão. Nome do batalhão Fica ali na Cantareira, Tá. subindo ali a Avenida Cantareira. Tá. E aí, Ainda tem jardim? tem jardim. A mulher que começou a fazer levar essas plantas pro batalhão, pro quartel, foi eu que apresentei pro coronel. Eu que apresentei, porque eu estava trabalhando ali na frente, fazendo serviço ali, aí ela me viu, ela veio conversar comigo e falava: "Vai, eu tenho isso, eu queria saber se eu Ela posso". foi conversar com você Comigo. tatuado. Sim, tatuado. E ela não tem preconceito. Não tem Não, preconceito. então olha só como são as coisas. É legal, Aí legal. ela falou se podia estar fazendo serviço. Ela viu as tatuagens tão bonitas em você e falou: "Nossa, esse cara aqui é tão carinhoso, eu vou fazer". Sei lá, cara, Você vê como é que é. A própria polícia tem preconceito e os outros não, né? sim, É isso com que certeza. eu tô Não, falando. com certeza, o É, preconceito é maior aqui dentro. E aí, ela conversou comigo, eu fui lá, conversei com o coronel e levei ela lá, ela conversou, o coronel autorizou. Beleza, aí a partir daí autorizou o quê? fazer o serviço de jardinagem dele no quartel, né, ajudar a levar as plantas, tudo, né. Aí a gente já fazia, só que ela ia levar umas plantas, né, ela levou as orquídeas, levou outras lá. Aí essa bendita dessa orquídea, que nem era bonita, era feia, estava maltratada, eh, e eu entendi orquídea porque eu tenho na minha casa, sabe. Fez curso de orquídea? Não, não fiz, mas eu tenho em casa. Agora Tem você va estudou orquídeas. Depois disso, né, eu aprendi mais. É, Aí, legal. ela estava plantada num coqueiro lá. E ela estava meio assim, eu estava meio ressecadinha, meio feia. Tá, Mas o que que eu fiz? Eu tirei uma muda. Para quem entende, você tira uma mudinha da orquídea, aí você vai plantar no outro lugar, você amarra lá, põe, ela vai desenvolver. Ela vai sair outra muda. Eu fiz isso, eu tirei apenas uma muda da orquídea. No fundo do quartel tinha outro jardim. Eu levei, saí com a orquídea na mão. Quem que levou a orquídea? Leu
Não, mas quem levou pra dentro do quartel? Essa japonesa. Tá, tá. E isso não era patrimônio do Eu tô pensando nisso. não era patrimônio. Tem chapinha. Esse não era, tá. Então, eu fui isso aí não é eu que tô contando, tá no vídeo, tá, o batalhão tinha câmera e filmou tudo, eu saio passando com a orquídea na mão, passei do lado de todo mundo com a orquídea na mão, do tenente lá, todo mundo. Eu não estava escondendo, se eu fosse roubar um negócio, eu ia enfiar debaixo da camiseta, sair me escondendo, eu passei. Aí, no caminho, como eu fazia dieta nessa época, o que que eu fiz? Eu entrei na cozinha, deixei em cima do balcão a bendita orquídea, porque estava no horário da minha alimentação, em cima do balcão. E subi no alojamento, peguei o meu minha negócio de marmita lá e voltei pra cozinha. No que eu voltei pra cozinha, o coronel tinha chegado e tinha visto que estava mexida a planta dele. Aí já estava um bafafá no batalhão, ele Planta era da japonesa ou era dele? não, ele falava que era dele, mas não era da japonesa, era da japonesa e minha, porque eu ajudei a plantar, na verdade. Mas ele falava criou a orquídea? ele falava Você era o dele. pai da Eu orquídea? sou o pai. Ah, tá certo. Aí, ele falava que era dele, aí já estava o bafafá, aí ele mandou chamar eu, porque ele já tinha visto o vídeo que eu que tinha mexido. Aí ele falou: "Coutinho, é você que mexeu na planta e se foi você já fala que você vai se fuder", falou desse jeito, porque uns dias antes É? ele falou: Repete a próxima. "Já fala que você vai se fuder", falou desse Você vai falar aí. aí daí ele falou desse jeito comigo. Aí eu falei assim: "Ó, tá bom, já que eu vou me fuder, eu não sei quem mexeu", falei isso. E é aprovado. É, Prova contra si. aí ele foi lá, conversou com o capitão do STJD, parou o batalhão, por causa de uma planta. Parou o batalhão, mandou pôr todo mundo em forma na quadra e falou assim: "Vai fazer revista nos armários". Mandou lá, A orquídea não estava lá na tava na cozinha, tava lá. Não, tava lá. Ué. Só que até então eles não viram o que eu deixei lá, pelas câmeras, eu entendo. Aí eu mandava fazer revista no armário. Normalmente quando você faz revista em armário, você revista todos os armários, todo mundo, né. O Certo. que eles fizeram? Subiu, revistou só o meu armário, Ah, viu que não achou nada e já acabou a revista. Não revistou de todo mundo. Ó pra você ter como foi, não pode, né? né, não acabou a revista. Aí acabou, não achou nada. Aí desceu na cozinha, a orquídea estava todo mundo fora no pátio. Aí começou a falar que estava procurando no quartel. Um sargento pegou e falou: "Achei a orquídea". Aí eu já sabia que estava na cozinha. Aí eu falei: "Onde estava?". Ele falou que estava escondida atrás do extintor dentro de uma sacola. Mentira, estava em cima do balcão. Por que que o sargento fez isso? Porque é um paga-pau, mas eu não posso falar aqui, senão cai o, né, o negócio. Pode falar. Tava chupa-bola de oficial, chupa-bola, faz o então, paga-pau, chupa-bola. Aí ele, né, com certeza foi orientado por eles pra fazer isso, pra direcionar a mim. Aí pegou no mesmo dia, o coronel, pegou e me transferiu pra outro batalhão, a bem do serviço. Me transferiu. Automaticamente ele me transferiu para o batalhão de, ou seja, eu já fui punido com a transferência, mas aí depois eu fiquei sabendo. Ah, tá, aí rolou e Não, e ele solicitou para abrir o IPM para mim, o inquérito policial militar. passa. Quando você comete um crime militar, abre um inquérito policial militar para ser investigado aquele Mas crime. você não estava em flagrante? Foi parado no Romão Não, Gomes? para mim era flagrante, concorda? Se eu tinha que ir para Romão Gomes. Os casos de flagrante, está cometendo, acaba de cometer, é perseguido ou é encontrado com objetos que fazem presumir ser o autor do crime. Só que eu não aconteceu nada ali, não teve nenhum desses requisitos. Não, então, Aí não teve mas você terminou de estava no flagrante. então. Não, só me transferiu para o batalhão e mandou abrir o IPM. E posterior eu fiquei sabendo, através de outros policiais, que os oficiais lá em si, todos, falou pro coronel: "Meu, para com isso, vai abrir IPM por causa disso, deixa quieto, meu". Aí eu: "Não, eu não quero", e bateu o pé e fez vazio o IPM. Ali o bem é um bem público, Não era um bem público. é um bem particular, ele pode estava sendo os seus cuidados, Sim, que uma senhora o encontrou ele levou pra e dentro do quarto. acreditou que você poderia cuidar de uma planta. Sim. E aí você viu a planta tristinha, né, você falou: "Vou pegar um brotinho aqui, vou dar um pouco de energético, fazer aquela coisa, colocar na luz e vai". E em algum momento você teve que se alimentar, deixou lá em cima da pia, e Sim, do balcão. e aí foi aberto inquérito policial militar, Aí aí movimentou todo o batalhão, capitão, tenente, todo mundo. sargento, houve testemunha, a rola não sei o quê, e vai pra justiça militar, chega lá na primeira ou segunda auditoria? Eu não lembro qual foi a editoria. Beleza, chega lá e aí? A decisão Aí você tá lá, né, a decisão deles foi o quê? Desclassificou o crime, porque não existiu crime. não havia crime. Não havia, desclassificou o crime. Certo. Aí, mesmo com isso, o coronel tocou o procedimento disciplinar e subiu para o CPC solicitando para abrir um CD para mim, quando eu tinha mais de 10 anos. Conselho de disciplina. Para quem tem mais de 10 anos, o CD é conselho de disciplina. Para quem tem menos, Baseado em quê? Não há crime,
Então, eu não lembro exatamente qual foi o argumento que ele usou, baseado, ele Não falou cuidar bem das plantas. não, que eu fui ele Não fur tem outro. Deixa eu perguntar pra minha assessoria, no RD tem o genérico, não tem o genérico? Não tem. Porque lá não tem, não cuidar. Ué? Não. a argumentação dele foi que eu furtei a planta, que eu tentei Passa furto dentro do então quartel é crime. não, então é crime militar, deveria ter me prendido. E outra, eu não furtei, porque se a planta estava dentro do quartel não é furto. Não levei embora. Ah, furto de uso também não existe nessa figura, né. Então, e aí tocou, foi lá para o CD, Não teve lesão corporal na não, não planta. teve nada. Ah, vai ter uma lesão corporal. E ele tá tocando até hoje, tá correndo ainda, não Ainda tá arquivou ainda. rolando. Não arquivou ainda. Só que obrigatoriamente ele vai perder o objeto, né, porque eu fui demitido da polícia, vai perder o objeto, aí eles vão ter que arquivar, né, por perda de objeto, Tá. porque eu não sou mais policial. E Só quando que eu foi esse caso da planta? Quando que é da orquídea? foi em 2022 também, só que antes daquele outro CD que eu estava respondendo do abandono do descumprimento de missão. Mas eu queria abordar. Então, Mas pra você ter ideia, tá o negócio foi tudo direcionado, porque eu já mas a estava planta ainda não terminou? Eles não conseguem tocar? não, ó, para o senhor ter ideia, como o negócio é complicado dentro da polícia, um procedimento que foi aberto antes, eles não terminaram ainda, e um procedimento que foi aberto depois, eles já terminaram e me demitiram. Caramba. Não é ilógico isso? Tem uma fila, né, coisa meio É ilógico, mas sabe por quê? Porque eles tentaram usar esse outro argumento do descomissão para me mandar embora, porque o da planta é inevitável, vai ser arquivado. O próprio coronel que me acusou de ter furtado a planta, no depoimento dele no CPC, ele falou que eu podia mexer na planta e podia tirar do lugar. O próprio coronel que me acusou, ele falou que eu podia mexer e podia tirar do lugar. E aí? Você não acha que a polícia tem coisas mais importantes para se preocupar? Com certeza, essa ocorrência esse negócio da orquídea foi para mídia. Normalmente a mídia ela é contra a polícia, Hum. mas eles foram a favor, a meu a favor, e contra a polícia. Por quê? Foram a favor, por quê? Eles foram a favor da polícia no caso, que sou eu. Porque é muito bizarro. Foi assim, noticiado isso, uma coisa muito bizarra, acusar um policial com 17 anos de PM na época de 17, de furtar uma orquídea. E a partir daí sua rede estourou. Aí mesmo, Aí ele também já é mais famoso. quantos seguidores você tem nas suas redes? Naquela época eu ganhei uns 40, 50 mil seguidores. Caraca. E hoje está quantos? Hoje eu tenho 156 No Instagram? no Instagram. Você tem canal do YouTube, não? Tem canal do YouTube, tem TikTok eu tenho quase 100 mil. O YouTube eu tenho 10 mil, mas porque eu não mexo na página, porque faz muitos anos que eu não mexo. Se eu mexesse, eu ia ter mais de 1 milhão. Galera, só falando pra você que tá assistindo aqui, ó, aqui embaixo estão todas as redes aí, você que não acompanha o Demolidor, vem entrar na rede dele lá para que você conversa com ele lá, cara, o cara é muito gente boa aí. Mas tá certo a minha rede lá no negócio? Instagram meu é Demolidor Exterminador Doido. Vira na descrição já, tá tudo aí, tudo tranquilo, tá aberta a sua rede, né? Tá aberto. Então o pessoal pode ter agora você é civil, Agora eu sou se o civil. cara quiser fazer um patrocínio lá pra você, você aceita patrocínio, né? Você aceita patrocínio? Aceito, aceito. Aliás, por Eu que Demolidor, hein? Então, Conta aí, por que só o negócio do patrocínio. Por que antes eu não aceitava patrocínio? Porque a minha rede não era monetizada. Por quê? Porque eu postava vídeo fardado. Aí você sabia que o batalhão já mandou investigar minha rede 3 vezes para saber se era monetizado? Porque se fosse monetizado, eles iam usar isso contra mim. Por quê? Ia abrir um procedimento contra mim de improbidade administrativa, alegando o quê? Que eu estava ganhando dinheiro com o nome da instituição, porque Certo. tinha vídeo fardado. Tá. Mandaram investigar 3 vezes, por isso eu nunca monetizei. Agora, se eu quiser, eu posso. Já monetizar, né? É. Mas mega patrocínio, ó, você que tem uma empresa, quer patrocinar, Demolidor, que vai te dar muita visibilidade. Aproveitando, por que Demolidor? Porque eu sou fã do personagem da Marvel, o Demolidor. Eu sempre fui fã desse Pô, personagem. tem aqui, a Marvel tem esse aqui, ó. Não, Marvel é o Homem Esse é o Homem de Ferro. e esse aqui? Esse é da DC, não é DC Marvel. Comics, DC DC o né? Comics, é. DC Comics. Você não curte muito DC Comics? Não, curto DC e Marvel, curto todos. Batman é da hora, O tudo. Demolidor é aquele que não tem a visão? É aquele que é cego. Agora voltou, né? Agora voltou. Voltou. O que você achou dessa nova? Demolidor renascido. O que você achou? Tá da hora, pô. Reborn, tudo é Reborn, né? Agora Tá da hora, pô, tá muito louco. mas ele veio ele não queria mais atuar, aí acabou matando os caras no final também, né. Arrumou uma namoradinha nova. O Demolidor era visto como um personagem meio bonzinho, não matava os outros, né. Agora ele tá Quem era o mauzão era o Justiceiro, né. e você qual a sua como que você vê você fala: "Ah, eu gosto muito do Demolidor", mas qual a sua personalidade, quais são os traços da sua personalidade que se associam ao herói da Marvel? Então, é assim, porque o Demolidor ele combate o crime nas noites de Nova York, mas ele não é um cara, assim, assassino. Ele gosta de combater o crime, mas não é assassino, entendeu? Tipo,
o justiceiro lá. Então eu sou um cara assim. Então eu entendo que ele é um cara bem profissional no que ele faz, então eu me baseei nele nisso, entendeu? É isso. E o pessoal do quartel te chama de Demolidor ou chama Coutinho? Não, me chama de Coutinho no quartel, só que sim, esse nome Demolidor, ele virou como se fosse a minha identidade. Tem gente que não sabe o meu nome, só me chama de Demolidor. Às vezes eu tô passando na rua, a pessoa me vê: "Ô Demolidor, ô Demolidor". Hoje mesmo, o civil em si, eles gostam muito de mim. Eu tenho muita proximidade com a população, porque assim, eu trato eles como amigos na minha rede social, eu tenho muita proximidade com eles. Tanto que eu chamo os meus seguidores de demolidores. Se você ver nos meus posts, é demolidores. Por quê? Eu sou um cara, assim, que eu gosto de ter proximidade, eu gosto de ter um laço de amizade, digamos assim, com os seguidores. Tanto que eu posto vídeo, assim, às vezes, contando coisas que aconteceu na minha vida. Eu posto vídeo, tem gente que reclama: "Ah, você posta vídeo chorando". Eu sou um cara assim que Emotivo, né, cara? eu sou um cara emotivo, Vi isso é isso aí. bem emotivo. Às vezes eu tô com algum problema pessoal, eu me sinto bem desabafar na minha rede social para o pessoal, aí eles me dão incentivo emocional, entendeu? Então eu me sinto bem fazendo isso. Eu trato eles como amigos, então por isso que eu gosto de chamar de demolidores, e eu posto coisas pessoais minhas, porque é isso, eu gosto, eles me incentivam, me dão conselhos, aí isso me faz bem. Cara, com essa renda que você tem e eu queria fazer 2 perguntas. Você já com tudo que você está mostrando aqui, eu tenho certeza que os comentários serão imensos, que até você vou pedir pra você ajudar a responder, mas, muita gente está te conhecendo aqui no canal. Não tem essa conversa com você. A maioria dos podcasts quer saber de derrubada, e a gente não fala de derrubada, a gente tem o nosso outro público. Com tudo que você tem de bagagem, você já pensou em trabalhar no P5? Você trabalhou no P5? Eu trabalhei no P5 do batalhão lá do nono um tempo. E aí, causou ciúme ou foi bom? Não, não, eu na época do P5 a minha função era só lançar, os elogios e as laudas dos polícia, a minha função era essa, que eu não era eles não usavam eu como divulgação. Sabe o que eu penso? Se a polícia fosse inteligente, os comandantes da polícia fossem inteligentes, eles usariam a minha imagem para promover o nome da polícia. É isso que eu tô falando. Isso aí é muita burrice, porque eu tenho muita visibilidade com o civil. Se eles usassem a minha imagem para promover o nome da polícia, pode ter certeza que muito mais gente ia querer prestar o concurso da PM. Não pegar aqueles engomadinhos que nunca sentou a bunda numa viatura e ficar falando: "Não, vem fazer o concurso da polícia, vem fazer". Eles têm que pegar um cara do front, o cara operacional igual eu, para falar: "Vem fazer o concurso da polícia". Você pode ter certeza, muito mais gente ia prestar. Eu tenho uma eu juro que eu não consigo assistir o podcast da PMcast, eu acho que é uma coisa assim, eu não Eu consigo. nunca assisti. Cara, eu não consigo, porque é tudo certinho, é tudo na pauta, é tudo É tudo militar, treinado, é né? tudo treinado antes, né, até É. a fala. Não, é ridículo, isso aí é ridículo, A né. gente combinou pergunta aqui? Não. A gente vai trocar Então, lá é assim, é, não pode responder o que eles não quer. até porque não vai nem pergunta que não deve, né, e até eu fico até imaginando o tenente que entrevistando o coronel, tá, porque é uma situação difícil. Cara, aí eu perguntei do P5, vocês têm muito apoio da população. Muito. Você está vislumbrando uma carreira política no futuro? Então, como Então, você pensa, a política e você dentro da política? Já que você gosta tanto da polícia, você poderia fazer muito para os nossos policiais. Você é uma pessoa inteligente, você sabe disso. Você articula bem as ideias. Eu tô te falando. Você pensa em entrar na política? eu não pensava, mas de uns tempos pra cá eu comecei a pensar. Por quê? Diante de todas as injustiças que eu vejo aqui dentro, a disparidade, baixos salários, essas coisas, aí eu comecei a pensar em entrar na política, numa carreira política. Por que que eu quero uma carreira política? Eu quero lutar por algumas coisas que eu não concordo aqui dentro, entendeu? E só estando lá que eu vou conseguir. Na posição que eu tô hoje como soldado na PM eu não consigo fazer isso. Então eu galgo uma carreira política sim, né, deputado estadual, né, Ah, para mim poder lutar contra coisas que eu não concordo e tentar mudar algumas coisas aqui dentro. Tem coisas que eu sei que eu não vou conseguir, porque faz parte da engrenagem, mas tem coisas que uma coisa que eu sempre pensei, mas eu não isso eu não vou conseguir, porque faz parte da engrenagem. O comandante geral da polícia, ele não podia ser indicação do governador, ele tinha que ser o coronel mais antigo da polícia. mais antigo? O mais antigo, que é o correto. O mais antigo ocupa o posto de comandante geral. O segundo mais antigo é o subcomandante. Por quê? Teve uma vez que teve um coronel que ele foi indicado para comandante geral, só que ele é o mais recruta de todos os coronel. A pressão política foi tão forte em cima dele que ele ficou 1 ano e pediu para sair. O senhor já viu um comandante geral pedir para sair do comandante geral da PM? Esse pediu. Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro. Nem sabia Se disso, o assessor lembrar, nem
Não, Salles não, Salles é aquele. Roberval, o nome dele, Roberval. Ele pediu pra sair do comando geral, porque a pressão foi tão grande, porque a partir do momento que o cara se torna comandante geral, ele só torna mais antigo que todos os outros coronéis. É, ele tem precedência, É né. presidente, então eles não aceitam, entendeu? Aí a Ficou pressão 6 meses, eu acho. foi, até acho que foi isso, e pediu pra sair, e isso é impossível, isso não acontece. Será que ele pediu pra sair ou saiu com ele? Então, aí, né, Aí o que saiu pra nós foi que ele pediu pra sair, entendeu? Mas assim, essa é a pressão. Então, se fosse assim, o mais antigo assumisse, não tinha como ter esse tipo de pressão, entendeu? aí você falou que está pensando, em entrar na política. Sim. Eh, Você faria parte da bancada da bala hoje? Não, porque essa bancada da bala pra mim é uma patifaria imensa, entendeu? É uma patifaria imensa. Vai, câmera e meia aqui, ó. Se você é deputado, se julga da bancada da bala, minha assessoria assessor, a partir de amanhã, procure todos os deputados e estenda o convite pra gente não tomar dislike dessa turma. Então o convite já tá feito, agora continua, por favor, com Eles só brigam por eles. Hoje em dia, a bancada da ala é só formada por oficiais. Eu não sei por que o Praça, ele tem essa síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, a vítima se apaixona pelo seu opressor, pelo seu agressor. Na polícia é a mesma coisa, o pracinha se apaixona pelo seu opressor. O oficial tá lá fudendo com ele, acabando com ele, ele se apaixona. Aí na hora da eleição ele vota no cara, mesmo sabendo que o cara não vai lutar por ele. É incrível, eu não sei por que essa doença. Parece que tá mudando isso, entendeu? Parece que tá mudando. Por quê? Como essa bancada bala nunca fez nada, na hora de lutar por um aumento, eles só lutam por aumento pelos oficiais, porque eles são da, da área dos oficiais. Então ele luta para ter um aumento maior para eles. Por exemplo, aquela vez que teve um aumento lá, é, o aumento ele foi de. Eu não lembro o que teve o ano retrasado. 40% na média e Não, ele. terceiro sargento, segundo tenente. Quanto foi segundo tenente? Deixa eu ver na assessora. Quanto? 13%. Eu sei que o aumento foi assim. 13%. O pracinha que ganhava um valor que o imposto de renda dele atingia 14,5%, com esse aumento, atingiu 27%. Então, o desconto foi tão grande que o salário do cara diminuiu, você acredita nisso? Agora, o coronel teve o mesmo aumento que o praça, só que o coronel já ganha 40 mil. Então, ele já paga 27%. Então, ele teve um aumento. O coronel teve um aumento, se eu não me engano, de R$ 3.000 o salário dele. O pracinha se ferrou, porque daí ele passou a ganhar menos, porque foi para a alíquota do 27%. É. E assim, o aumento na polícia tinha que ser escalonado. O soldado ganha, tipo, vou dar um exemplo, tá? O soldado 50%, o terceiro sargento 45%, o segundo tanto, o coronel vai ganhar 5%, porque ele já ganha muito mais que todo mundo. Entendeu? Tinha que ser assim, Você escalonado, de baixo pra cima. você acha que a polícia militar devia ter um piso nacional? Com certeza, tinha que ter um piso. Dosado, pelo menos, tinha que ter um piso igual os enfermeiros, igual os professores? Tinha que ter sim um piso nacional, só que ia ser uma coisa difícil de brigar, mas dá pra tentar. Se o cara tiver um projeto bom, ele consegue. O capitão Augusto, deputado federal capitão Augusto, ele Meu, não fala o nome desse cara não, que esse cara é um... não, mas só terminar, depois você fala, Não, joga bis no furado. não, velho, deixa eu só falar, depois você fala o que você quiser. Ele disse que dinheiro para ter piso, o dinheiro para ter o piso nacional viria do SUSP, do Fundo de Segurança Pública. Então o dinheiro tem, tá em Brasília, ela pode falar dele. Não, só São Paulo, Não, falou, já falou do deputado. do deputado. É, Eu posso calar, porque ele é deputado. Eu tô falando do deputado, não tô falando do capitão. não, ele é deputado, capitão Augusto, é assim que ele Escritura como do capitão. e ele é pessoa politicamente exposta. E você pode falar. Claro. Apesar que... Até porque ele quem sabe você votou Não, não é bem assim que funciona, não votei. não, voto é No voto oficial. Então, mas ó, o senhor sabia, mesmo sendo uma pessoa politicamente exposta, o senhor sabia que teve um sargento que foi mandado embora da PM porque falou mal de um deputado que era coronel da polícia? Foi mandado embora. O senhor sabe disso? Foi mandado embora da esse polícia. cara eu não sei não. Eles falaram que ele falou mal de oficial. Ele não falou mal do oficial, ele falou mal do deputado. Aí ele abriu o CD pra ele e foi mandado embora da PM. Eu não lembro qual é o sargento. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, falou mal do deputado Coronel Telhada. Aí foi aberto um procedimento disciplinar contra ele. Ele não se opôs a essa mudança? Não, ele que incentivou a abrir esse procedimento, porque eles alegaram o quê? Que ele falou mal do coronel. Ele não falou mal do coronel. Ele falou do deputado, não concordava com as ideias do deputado. Abriu um CD pra ele e foi mandado embora. Sargento, você não acha que fica um pouco complicado para o policial militar quando ele usa o título, sargento tal, capitão tal, coronel tal, deputado, vereador? Você não acha que aí é uma promiscuidade de usar o cargo para uma pretensão? Eu acho que é. Pois assim, a pessoa usa o cargo dele na polícia militar porque a população, ela, assim, indiretamente, ela admira a polícia. Então ele usa esse nome da polícia para se promover. Eu acho que não devia ser proibido, entendeu?
O cara, a partir do momento que ele é candidato a alguma coisa, ele não podia usar o nome da polícia para se promover. O senhor sabe que dentro de quartel é proibido fazer propaganda política. Só que quando é um coronel que é candidato, aí eles fazem propaganda, pede voto pros Vou falar o que polícia, eu ouvi da minha vida. entendeu? Você fala o que você sabe, eu vou falar o que eu até porque eu tenho que ter um contraponto aqui para minha audiência. Toda vez que o Major Olímpio ia fazer propaganda, não deixava, então não é assim oficial, não tinha. É porque ele ia com aquela caixinha de som lá, ele foi inteligente. Aquela caixinha de som que elegeu ele senador. Isso mesmo, gritando, tá, deputado, depois senador. Só que ele nunca fez nada não, viu, por ninguém, ele só gritava. Gritar ele sabia gritar bem, mas nunca fez nada por ninguém não. Mas você sabe que as Forças Armadas gostam muito dele. Gosta? As Forças Por Armadas, quê? porque, os relatos que a gente tem aqui no YouTube, é que ele era o único que defendia os militares, sendo policiais, bombeiros e Forças Armadas. Entendi. E porque as Forças Armadas, principalmente as praças, não têm uma voz ativa no Congresso Nacional. Hã. Então ele era bem quisto e tem vários vídeos do Major Olímpio, defendendo os militares federais. Então o pessoal Entendi. gosta muito dele. Gostava, né? Infelizmente faleceu e ele morava aqui na Zona Norte. Então você, tem pretensão, mas você não vai fazer parte da bancada da bala? Não vou fazer. Que Eu vou você eu acha? vou ser eu vou ser eu. Inclusive eu não vou usar o nome da polícia, policial Poti não, o Demolidor candidato. Ah, vai ser demolidor? Vai ser Pô, vai ter voto pra caramba, só vai perder voto da DC, né. Só vai ter da Marvel, né. Cara, mas assim, o que que você acha, que você entende que você vai poder fazer, em favor, dos policiais militares e dos bombeiros militares aqui em São Paulo, já que você pretende ser deputado estadual? primeira coisa, E uma coisa que eu tô falando isso aqui no programa, você vai ver quantas pessoas vão te ligar depois de então, você estar anunciando a sua pretensão. primeira coisa que eu quero é lutar por um aumento salarial digno. E eu quero tirar esses benefícios que são benefícios, eu quero tirar do salário. Isso aí tem que ser tudo salário. Você quer Tem que ser colocar incorporado. subsídio, Subsídio. única parcela de Isso, não pode ser, benefício, porque daí o tá, cara perde quando se aposenta. tá. Tinha que ser salário mesmo, para o cara levar pra aposentadoria. Primeira coisa que eu quero mudar. Segunda coisa, algumas coisas internas da polícia, tipo os CAPs. Tinha que ser um programa de policiamento CAPs, e cada batalhão tinha que ter um. O policial a cada 3 meses ele tinha que passar lá, porque às vezes o policial ele tá guardando uma coisa ruim pra dentro dele, a psicóloga conversa, ela vai identificar e vai encaminhar ele para um tratamento especializado. É isso. E você mexeria no horário do policiamento de rua e se mexeria no horário do bombeiro? Porque o bombeiro de São Paulo é o único horário que não segue o padrão brasileiro. Se eu não me engano, o padrão no Brasil dos bombeiros, grande, isso daqui está documentado aqui no YouTube, é 24/72 e aqui é 24/48. Então, eu não sabia disso. Eh, eu assim, eles são aquartelados, né, ele fica aquartelado. Jogando bola, É, churrasco mantém a corrência. então, Treinamento, faz parte da vida, é cartelado mesmo. eu sou sincero, é algo que eu nunca pensei. Eu entendo que o policiamento 12/36 é um bom policiamento, Você acha bom esse horário? eu acho, 2h46? eu acho bom. 8h40, nem pensar? Ah, eu acho que não. Ó, Eu nunca trabalhei nesse horário, entendeu? trabalha 8 horas e folga 40. Então, mas esse horário de 8h40, isso daí vai ser uma carta na manga para o cara como fala? Digamos, oprimir, ele te assediar moralmente, por quê? Se você não fizer o que ele quer, ele te tira do horário de 40. Mas só tem 8h40, como que vai te tirar? Só ia ter? É. E a ADM? Ia ser como deles? Não sei, Porque a da ADM não é 8h40. eu acho que é. É Não, é 8, 18, 40 horas semanais agora. Você sabe que 44, né? não, 40, né. 40, não sei, eu não Você sei. sabe que agora eles têm um dia inteiro pra não trabalhar, cara? Tem 2 meios, né? 2 meios expediente. Aí, às vezes, O que pode você acha usar os mesmo? 2. Primeiro que eu acho que não devia ter, entendeu? Você vai tirar o meu expediente quando for deputado? Não, eu não vou tirar, mas a minha opinião acho que não devia ter. Isso é uma coisa que eu não vou mexer, senão eu vou Você acha que tem muito PM no administrativo? tem sim, deveria ter menos, Menos. né. Eu acho que deveria ter um concurso específico para policial administrativo e policial operacional, Igual tem na Polícia Federal. igual tem na Polícia Federal. O Tá. cara que fez o concurso para policial administrativo, ele não ia nem ter carga de arma, ele é um policial administrativo, na minha opinião. E o policial que é operacional, aí é diferente, tinha que ser diferente, minha opinião, tinha que ser igual a da Polícia Federal. E você como deputado, você pretende ter uma equipe de assessoria que sejam policiais influencers ou você vai ter uma equipe de assessoria com pessoas técnicas? Não, a minha equipe vai ser pessoas técnicas.
Vai seguir o que o ex-presidente Sim, vai ser o cara que entende lá de marketing, o cara que entende de política, o advogado. Esse negócio tem muito cara que ele fica levando lá, vai lá, leva leva os cara lá, coleguinha dele. Não, comigo não faz essa, comigo vai ser vamos ser profissionais na área política. Você acha que isso muda o jogo pra Claro que muda, porque é diferente, né, o cara entende de política, entende de marketing político, tudo, então é diferente. Tem que ser uma assim, tinha que ser desse jeito. e isso eu acho que é bem interessante que você fala. Cara, eu quero saber, agora, por que você saiu da polícia? Você começou a falar, eu fui mudando o assunto, mas eu queria que você abordasse, né, o que aconteceu? Você foi pular carnaval e num bloco e foi isso? O que É, pô, eu não entendi, cara. Conta a história. alguns canais noticiaram que eu deixei eu abandonei o policiamento para ir me divertir no carnaval, Você foi como é que todos foi no AMB? não, foi no AMB, todos noticiaram que eu fui expulso da polícia, eu não fui expulso. É muito diferente você ser expulso do que ser demitido, eu fui demitido, não fui expulso. E tem uma diferença muito grande. Qual que é a diferença? O o contra-regra que ele sabe, como chama Ter demitido a bem de serviço público e essa demitido. quando você vai demitido é que você comete uma falta grave, Tá. aí eles te demitem. Quando você vai expulso, você cometeu algo é desonroso para o nome da polícia militar, é uma diferença muito grande. Uma coisa que desonrou o nome da polícia, eu não desonrei o nome da polícia, Tá. entendeu? Quando eles acham que é uma falta grave, eles podem te demitir. Como é que foi? Foi em 2022? 2022 eu estava Final trabalhando da pandemia. final da pandemia. Eu estava trabalhando, quando foi o primeiro carnaval depois da pandemia, né, eu estava trabalhando em frente ao Camarote Brahma, de frente, que era o portão de frente, 28. Aí o meu policiamento era ali na frente do portão. Foi autorizado em pré-eleição pelo tenente que podia entrar dentro para ir no banheiro e Tá. retornar. Aí o que aconteceu? E tinha uma Você já era famoso, né, na eu já tinha muita visibilidade em rede social, e tinha uma equipe itinerante que rendia você no portão, a minha equipe era 4 policiais, eu era mais antigo. Aí essa equipe via, rendia, você entrava para ir no banheiro. O que aconteceu comigo? Fomos em 4 policiais para o banheiro. Primeiro que tinha uma fila imensa, outro policiais no banheiro. Não junto, tá? Não junto. Não junto. É que esse daqui Porque aí fica meio estranho. Tanto que isso aí ajudou a me prejudicar, por quê? Entramos em 4 ali, ficou na fila, que é uma fila imensa, aquele camarote claro, ele tomando uma breja. a hora que não tomando breja não. Não, o pessoal O pessoal, fila, entendeu? Aí a hora que chegou na nossa vez, entra um policial, sai, entra outro, sai, isso aí, ela faz assim, ó, desse jeito. Então tudo isso fala, o tempo de eu caminhar até lá o banheiro, ficar na fila, entrar um de cada vez, já passou um tempo. A hora que a gente estava saindo, um monte de gente começou a me parar, porque eu sou um policial, uma figura exótica, né. E aí começou a me parar, Você gosta de orquídea. alguns famosos começou a me parar, aquele jogador do Palmeiras, Amaral, me parou, um outro ator da Ah, o Globo. Amaral é sensacional. É. A foto que foi mais famosa minha, foi eu com a Sabrina Sato. E meu, não foi eu que pedi pra tirar foto com ela, ela me viu, me chamou: "Ai, vem aqui, vamos tirar foto", e tirou foto. Aí ela mesmo pegou meu celular e tirou foto comigo, assim, aí eu postei. Aí eles falam aí terminamos, aí demorou um tempo, ficamos lá na frente de novo, depois de muito tempo veio a equipe, rendeu de novo, aí Você fomos de já novo. estava usando rádio? Não, não estava usando rádio. Ah, mas já tinha celular. Tinha celular. Tem a rede do WhatsApp dos polícia, não tem? Não, não tem. E o celular particular meu, você concorda? Se eu não quiser Não usar tem rede, deixa eu perguntar pra essa história dos polícia, não, tem grupo de policiais. tem grupo. Sim, Tá. mas Só pra não tinha o grupo do carnaval, por exemplo, que estava todo mundo. tinha o E então, eu entendo que se o celular particular meu, sou eu que pago a minha internet, ou se eu quiser, por isso não paga nada pra mim. E aí, juntando os 2 tempos, entrando e saindo, os 2, o lápis temporal dos 2 tempos deu 1 hora e 40 minutos, pelas filmagens. Ou seja, eu não entrei e fiquei 1 hora e 40 minutos no banheiro. Eu entrei, saí, depois entrei de novo, saí. Juntando os 2 tempos deu 1 hora e 40. A polícia alega o quê? Que eu descumpri a minha missão. O lápis temporal de 1 hora e 40 minutos, ele alega o quê? Que eu descumpri a minha missão. E dentro dessa 1 hora e 40 minutos era pra mim estar lá fora fazendo policiamento, sendo que eu tive rendição, entendeu? Então eles tinha alguém alegam no seu posto? tinha gente, fomos rendidos lá. Aí então Eu tinha alguém no seu posto. O posto não estava descoberto. não, Do ponto de vista militar. na verdade se tivesse eles inventaram o crime de descumprir a missão, porque o abandono de posto era fácil de você quebrar. Agora o de cumprir a missão não tem como, que é subjetivo. O abandono de posto, vamos supor, dá um exemplo, eu estou escalado em frente número 50, a corregedoria vai lá me rondar, eu estou em frente 55. Pela escala, eu não estou em frente 50? Então, aí eles me enquadram no descumprir a medição, porque na escala fala que era para em frente 50, não em frente 55.
Agora o abandono de posto não, você tá escalado na frente do 50, você tá no 55, você tá com visão do seu posto, então você não abandonou o posto, entendeu? Agora o descumprir a missão ele pode te enquadrar, porque ele fala que era pra você estar em frente de 50, não em frente de 55, então você descumpriu a missão, é isso. Por isso que criaram esse tipo, porque Não é não existia. do crime, É, então, não dessa existia ordem. não existia esse crime de descumprir a missão, a PM inventou isso. Caramba, Depois da norma. mas você acredita, esse descumprimento de missão, será que o Código Penal Militar é de 69? Eu posso estar enganado, não sei se minha assessoria tem aí acesso, só para checar, mas é assim, eu acho que o Código Penal Militar é de 69, né. Eh, ele foi feito para um outro tempo, uma outra realidade, uma outra cultura, principalmente nas Forças Armadas, do regime militar, regime de exceção, regime de presidentes militares. E ele é adaptado para a polícia militar. Sim. Não me parece, estranho a polícia militar e o bombeiro militar usar um código que foi criado para as forças armadas num tempo diferente do Brasil, e aí acaba, no seu caso, prejudicando toda uma carreira que você foi construindo. Sim, e os coronéis ele têm o poder, né, de criar normas. Aí as normas são, considerado lei, né, tem poder de lei, né. Aí eles têm esse poder de criar as normas. E tanto é tão antigo o Código Penal Militar, que um policial não pode ter barba. Pode ter bigode, mas não barba. A barba por que não podia ter antigamente? Porque na época lá da guerra o cara tinha problema de pegar doença, as coisas por causa da barba, então não podia ter barba. Hoje em dia você tem vários, tipo de tratamento, de coisa lá, então sua barba não vai pegar nada, né, nenhum tipo de doença, nada. Então, é uma coisa que eu quero mudar também na PM. Como eu fui o precursor dessa tatuagem, eu quero ser o precursor de liberar a barba na polícia, tá. Porque no que muda o a forma de policiamento ou o profissionalismo do policial se ele tiver barba, muda alguma coisa? Então, eu tive a oportunidade de visitar dezenas de polícias fora do país, né, dezenas, né. E esse alemão usa barba, a polícia espanhola usa barba, sabe. E ó, eu vou É falar polícia, é. não é forças armadas. E eu vou falar um negócio, o policial ia ficar bonitão de barba, aquela barbinha bem feita, tal, ia ficar estiloso, pô. É? É, então uma coisa que eu Eu quero não sei avaliar isso. pra tentar mudar, entendeu, pra tentar mudar isso. O senhor sabe que Mas eu acho que você não vai tem conseguir, um porque então, é sem lei lei, do exército, né. mas você tem que tentar, mas a tatuagem não podia criar uma norma, O o que que você acha da GCM e seguir o padrão militar, mesmo não sendo militar, não pode ter barba? eu não concordo com isso. Muitas vezes eles querem seguir o padrão militar, né, tanto que muitas vezes um coronel aposentado da PM vira comandante da GCM. Você sabe que tem GCM que usa barba, você sabe disso? Eu tô te falando, tem. Não, não sei. Tem GCMs mais avançadas, né, que já Não, tinha a primeira vez que eu vi o GCM de barba, eu falei: "Nossa, você faz barba?" O cara: "Não, aqui é GCM", eu falei: "É mesmo, o desculpa". senhor sabe que no exército só tem um oficial do exército que é permitido usar barba, que acho que em 92 ele se aposentou, por que que ele podia usar barba, aquele coronel? Um general aliás, não Hã. sei, porque a família dele vinha da família imperial, Ah, então você então ele podia ter. por quê? Isso porque Porque a família imperial não entendi. eu não sei É se explicar, é, tá é porque a família dele é originária da família bem imperial, então ele negativa. podia, Tanto que o senhor sabe que todos que são descendentes da família imperial têm um salário um salário, né, o senhor Não sabe. sabia. Tem um salário. É? Todos os descendentes da família imperial têm salário. Caramba, eu não É, sabia isso aí não. tem. O que que você acha do cargo agora de, eu vou errar, minha assessoria acessa aí a Lei Orgânica Nacional da Polícia Militar, o comando geral agora tem status de coronel, tem status de general. Quer saber, o que que você acha Não, eu disso? tô sabendo. Não? Eu não sabia disso. Os generais sabem disso? Ah, tá na lei, né, lei ninguém pode Tem que ver se os generais sabem disso, que eles não iam gostar de salário não, o não. capitão Augusto falou isso, Eles desde não lado, ele até ele relatou não aqui pra pra ver gente. não, hein. Não? Como Não, é que é isso, eu vou saber? acho que não. Acabei de pa acabei de falar, acho que o comando geral tem status de Não general, sabia não. se é que foi aprovado se não foi derrubado o veto do presidente. Mas o deputado tinha falado para mim, eu tô se eu estiver errado depois a gente corrige aí, sem problema nenhum. A lei, você tem acompanhado a Lei Orgânica Nacional dos Militares Estaduais? Você acompanha? Só por cima, não, eu O que não entrei a fundo nessa. essa lei é de aplicação imediata, segundo os parlamentares federais. Muitos policiais querem voltar aos seus estados, né, o cara da Bahia fez concurso aqui em São Paulo, pô, aí bate o sentimento de saudade, o local que ele cresceu como criança, adolescente. E os comandantes gerais que têm essa
autorização pela lei, eles não estão autorizando. Inclusive ontem eu faço parte de um grande grupo de militares estaduais, que até agora nenhum comandante-geral autorizou. Por que que os comandantes gerais estão relutando em permitir a permuta entre policiais de estados diferentes? E eu não sabia que podia, então pode. Tá na lei, tá na lei. Então, mas Você como deputado, vamos lá, ó, chega um policial: "Ó, eu sou da Bahia, tem um policial de São Paulo que trabalha lá, a gente quer fazer permuta. Deputado, me ajuda". Fica você deveria ser autorizado, com certeza. Eu não sei por quê. Então, se é permuta, você não tá perdendo um policial. Você tá mandando um e ganhando o outro. isso. Tinha que ser respeitado isso, entendeu? E se tal deveria isso na lei orgânica, tá, do estado? Não, a lei orgânica federal das polícias. Então, mas se ele tá descumprindo uma lei, ele tá cometendo um crime, não é? Eu não nem sei se é crime, mas é ato ilegal, né. Aí Ilegal, ilegal. ilegalidade, e tinha que ser respeitado isso. Aí essas coisas o TJM não avalia, né? Ele tinha que avaliar isso e obrigar o coronel a cumprir, entendeu? Isso aí o TJM só avalia umas coisas que não tem nada a ver. Um estado, vamos pensar, Brasil, não vou falar de nenhum estado específico, vou falar genérico. No estado A, tem governador civil, secretário de segurança pública civil, e no outro estado, governador militar, secretário de segurança pública militar. Para a segurança pública, onde está melhor administrado o modelo de policiamento? É no estado comandado por civis ou no estado comandado por militares? Eu acho que o estado comandado por militares, ele fica meio, eh, digamos assim, tendencioso, entendeu? E normalmente esses militares que estão no comando, digamos que o que está de governador e o secretário, eles faz parte do oficialato, então eles sempre vão puxar a sardinha para isso. Aqui em São Paulo, o secretário, ele é militar, né, e eu entendo assim, que ele sofre uma pressão muito grande, tá, porque ele tem um cargo de oficial subalterno, então os coronéis são obrigados A a pressão obedecer. maior do secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é o secretário Guilherme Derrite, que ele é capitão da polícia, né, era da rota, depois foi para o bombeiro. A pressão que ele sofre é dos oficiais superiores ou dos policiais civis, principalmente dos delegados? Eu entendo que é de oficiais superiores e dos delegados. Os oficiais superiores, porque os coronéis não admitem ter que se apresentar para o capitão, né, eles não Mas admitem. ele é secretário, Então, ele eu sei, mas eles não deputado. admitem isso, né, então deve ser Você tem essa cultura em São Paulo de não tem essa cultura assim de ego, né, tem essa cultura, porque tem, ele sendo secretário, ele tá acima de todos, né, tem, claro. e eles É têm uma figura política. eles têm que se enquadrar para ele. Eu vou colocar uma expressão aqui, eu quero que você fale sobre essa expressão. E porque você já tocou nesse assunto. Eh, Oficial vota em oficial e praça vota em oficial. Praça devia votar em praça? Com certeza, praça devia votar em praça, eu não sei por quê, é o que eu falei, o praça ele tem síndrome de Estocolmo, ele se apaixona pelo seu opressor, entendeu, eu não entendo isso. Tinha que votar em praça, praça onde tá, você tem, e eu não sei, eu não entendo por quê, eu só não entendo por quê. Porque a partir do momento que um oficial se elege, ele sempre puxa a sardinha pro lado dos oficiais, sempre. Ele não é bobo, porque se ele der um aumento de salário maior pro praça, quem vai ganhar um aumento de salário maior? O praça, não o oficial, e ele é oficial, então o salário dele vai aumentar menos, por isso que ele sempre puxa a sardinha. E você então é a favor, você é a favor do reajuste geral anual, recomposição anual para os servidores públicos? Sim, deveria ter como chama aquele negócio que aumenta todo ano lá? Reajuste geral anual, RGA. Isso, deveria ter isso. Inciso 10 do artigo Sabe 37 da Constituição Federal. outra, isso é um projeto que eu tenho. O salário do PM deveria ser baseado no salário mínimo. Não é um Mas é proibido pela Constituição basear o salário em salário mínimo. Posso dar uma ideia para você? Eu quero hã. saber o que que você acha. Em vez de ter salário, isso aqui eu tenho falado no canal, eu tenho vídeos autorais sobre isso, né, que é a verticalização do salário. Em vez de eu falar salário por salário de cada uma dos postos e graduações, o que que você acha da ideia de ter um único salário do comandante geral e todo mundo ganha o percentual do comandante geral? Aí basta um aumento e todo mundo vai ter o mesmo aumento do comandante É geral. uma ótima ideia. Eu não tá vendo como que é legal essa conversa no podcast, esse bate-papo, que você tem ideias também, né. Quando o apresentador é um cara assim que nem o senhor tem uma visão das coisas, é inteligente, daí dá as ideias, eu nunca tinha essa ideia, Porque bem assim, excelente. vamos supor, quero ouvir o seu comentário. Eu não tô pra dar ideia nenhuma, eu tô aqui pra perguntar, pelo amor de Deus, tô aqui pra perguntar, né, galera. Mas vamos supor que o comandante geral ganhe 40.000.
tá? Então, o soldado vai ganhar 30% do comandante geral. Ah, 30 é pouco, mas é 12.000. E aí, no meio da carreira lá, o subtenente, o segundo sargento, subtenente, o aspirante vai ganhar 50%, é 20 contos. Você como deputado brigaria por esse modelo verticali Brigaria, brigaria sim, é um ótimo modelo, com certeza. porque ia atender a lei nacional. Sim, e toda vez que o E não se também discutiria aumento, é um acabou, único aumento. é um único aumento para todo mundo, simples, não tinha enrosco. Eu brigaria sim, com certeza. Esse é um projeto seu, você vai assumir agora a bandeira, não? Vou assumir, pode ter certeza. Essa daí tem marca aí, galera, pode marcar, cobrar do demolidor. Pode cobrar, quando eu estiver lá, pode cobrar isso de mim. O que que você tem achado de alguns deputados, não da bancada da bala, deputados, da esquerda, que têm defendido os policiais militares, policiais civis, policiais penais e GCMs, sendo que a bancada da bala não tem feito isso. Então a gente tem alguns deputados, até pedi para minha assessoria aqui já convidá-los para vir aqui no programa, se despontando em defesa dos servidores. Você acha que é só um modismo ou esses deputados têm sentido a deficiência, a falta de apoio dos parlamentares às forças policiais do estado? Eles têm sentido essa deficiência, por isso que eles estão tentando lutar por isso, isso com certeza, é verdade. Então você iria para qualquer partido. Não, assim, eu não iria para um partido de esquerda, porque eu sou de Mas hoje são os parlamentares de esquerda que defendem o serviço público. tá, mas um policial não vai para partido de esquerda, Por quê? ah não, eles defendem o amor, né, os do O sabe, amor venceu, né. o amor venceu. Eles defendem o amor e não tá certo, né. Eles têm uma ideia muito radical. Eu sei que os partidos da esquerda, a maioria, defende as polícias, mas eles têm umas ideias muito radicais. É meio complicado. Então você vai fazer parte do governo. O quê? Se você não vai da esquerda, você vai fazer parte do governo. Não, mas só que eu vou ser um policial de direita que olha pelo policial, é diferente. Tá. Eu não vou ser quando eu estiver lá, eu não vou ser um policial. Eu vou ser o demolidor que luta pela polícia, entendeu? Que luta pela polícia, é isso, eu não quero ser intitulado como policial. Se tanto que se eu virar deputado, eu não quero, eu não quero pensar: "Ah não, o policial rotina", não, esquece que eu fui policial. A lei é o deputado Coutinho, o deputado demolidor que está lutando pela classe policial, simples. Dentro do seu projeto de política de segurança pública, quais são as mudanças estruturais que você vai fazer ou vai propor, em legislação para o estado de São Paulo? O que que você pensa em mudar para as 4 polícias? Apesar de que a polícia penal, ela não faz parte da segurança pública, ela faz parte da administração penitenciária. Então você tem polícia militar, você tem polícia civil, você tem polícia técnico-científica e tem a polícia penal. O que que você acha que está errado no atual sistema? O que que você mudaria, para esses policiais? Que Pode falar, pode per falar. essa pergunta é difícil. Não, mas, por exemplo, na PE, você mudaria o salário? Você Sim, eu Porque mudaria, mudaria. hoje nós temos os salários defasados, dos operacionais da polícia civil. Então, Nós não temos o reconhecimento da polícia técnico-científica. Os policiais penais estão reclamando do salário por subsídio, que eles foram achatados. Eh, o crime organizado, ele vem em escalada no Brasil. Você colocaria mais policiamento especializado para combater, o crime organizado, ou você usaria, sistemas de inteligência? Você tem algum modelo? não, sistemas de inteligência é melhor para combater o crime organizado, né, e daí até o policiamento especializado em si, ele tem que ser usado, né, para combater, porque tudo tem que ser escalonado, né, vem desde a inteligência, o policiamento especializado, porque o que está aqui embaixo, para combater o crime organizado, é bem mais difícil, né. Ele não tem informações, não tem meios, então é mais difícil. Eu vou dar um exemplo. Eh, Questão de e-mails que eu falo, tinha que mudar isso na estrutura, faz parte da estrutura, isso daí. O policial aqui do 01, ele que nem eu tenho curso de fuzil na PM, só que eu fiz o curso, peguei no fuzil no curso, nunca mais peguei na vida, sabe por quê? Porque eu nunca trabalhei com sargento nem com tenente, e você só pode usar o fuzil se trabalhar com sargento ou com tenente, Diferente da polícia do Rio de Janeiro. que todos têm, entendeu? Então assim, o policial fez o curso de fuzil, ele tinha autonomia para usar fuzil. E tipo assim, é claro que não é que nem no exército. Dentro da PM não tem como dar um fuzil para cada polícia, mas cada viatura tinha que ter carga na viatura. Um fuzil, uma espingarda calibre 12 com um elastômero, entendeu?
E isso aí tinha que ser carga da viatura. Todos os policiais que fossem trabalhar na viatura tinha que ter o curso, aí poderia estar utilizando o fuzil, entendeu? Não só com o sargento ou só com o tenente. Eu não entendo por que isso. Você dá um curso de fuzil para o polícia e depois não deixa mais ele usar. Isso aí é gasto de dinheiro público, é desperdício de dinheiro público. Isso é até crime, né? Dentro da administração pública. E é isso. Teve uma ocorrência muito famosa, muito que deu muita visibilidade esses dias aqui em Atibaia, que os bandidos passou, atirou de metralhadora nos polícia. Um policial tomou um tiro na cabeça, ele só não morreu porque o tiro pegou naquele brasão da polícia militar que fica na boina, aí desviou. O que machucou a cabeça dele foi o parafuso que encravou na cabeça dele, mas não foi o tiro. Se pegasse direto na cabeça, tinha matado ele. Então, se o policial tivesse um fuzil ali na viatura, ele conseguiria segurar aquele bandido até chegar ao apoio. Conseguiria trocar. Agora com uma 40 ninguém vai conseguir, o cara de fuzil ser de 40. Agora se o policial tiver o fuzil em mãos ali, souber utilizar, ele com certeza vai conseguir segurar o bandido até chegar o apoio especializado. O que que você acha do novo cangaço que está crescendo no Brasil? Eh, os crime organizado fazendo saques, fazendo roubos em cidades do interior, onde você tem uma defasagem policial. O que que você acha, desse avanço e se o crime organizado deveria ou não ser enquadrado como, grupos terroristas? Não, deveria ser enquadrado como grupos terroristas, porém, tem que mudar o sistema do Código de Processo Penal brasileiro. Por quê? Não adianta nada você prender um cara, aí você dá uma condenação de 20 anos para ele, em regime fechado. Só que ele não vai cumprir 20 anos, no máximo 6 anos ele vai ficar preso e vai sair. Por que que você dá uma condenação de 20 anos e o cara só cumpre? Porque o Código de Processo Penal é defasado, ele tinha que ser mudado. O cara foi condenado a 20 anos, ele fica preso 20 anos, não tem progressão de pena, é 20 anos preso no regime fechado. Acabou, não tem que mudar o Código de Processo Penal, só mudando que vai acabar a progressão de pena, entendeu? Você trabalhou bastante tempo no 01, na rua, e depois, pelas tatuagens, te colocaram interno. Sim. Mas você pegou, eu sei que você vivenciou a audiência de custódia, né. Fala um pouquinho dela, que o policial do 01, o policial que tá na rua, qual é o sentimento dele quando ele tem uma prisão em flagrante, vai pra audiência de custódia e ali é liberto, claro, pelas condições legais, ninguém tá falando que é ilegal, mas ele é liberto. Qual que é o sentimento do policial na audiência de custódia? Não é legal, porém é imoral, a audiência de custódia. Não devia existir, para começar a conversa, entendeu? Porque chega lá na audiência de custódia, o ladrão fala que apanhou, os cara libera ele, não tem nenhuma prova que apanhou, mas o cara libera. É desse jeito. Então, assim, não é ilegal porque tá na lei, mas é imoral, não deveria existir, entendeu? É simples assim. Você não quer não o ladrão é um direito que ele tem? Não devia existir esse direito para bandido, entendeu? A Só isso. a Polícia Federal, ela consegue ter dentro da sua a Polícia Federal, ela consegue ter, nas suas atividades de polícia judiciária também o policiamento ostensivo, em algumas situações, e a polícia técnica dentro da Polícia Federal. Então é o ciclo completo. Aqui nas polícias estaduais, a gente tem pelo menos 3 polícias, se a gente juntar 4, se colocar considerando a Polícia Penal, mas na atividade de segurança pública em si, a gente tem Polícia Civil, Judiciária, Polícia Militar ostensiva e a Polícia Científica, que é a produção de prova. Você é a favor, claro que a gente não está falando de mudar a Constituição, não é nada disso, mas você é a favor do ciclo completo em uma única polícia estadual? Eu sou a favor, porém eu acho que é difícil dar certo. Por quê? Porque o tinha que mudar muita coisa inclusive na Constituição. O senhor falou, não está falando de mudar, mas tem que mudar na Constituição para se ter o ciclo completo. E inclusive tem que ter um investimento na polícia, porque aí é que nem eles falam, até criou aquela vez lá, que o policial podia apreender a certa quantidade de droga lá na companhia lá, lembra? Que enfiaram? Só que o cara não tem o lugar certo para aprender, para deixar armazenado isso aí. Ou tem outras polícias de outros países que tem o ciclo completo, que nem vamos usar os Estados Unidos, tem o ciclo completo. Só que daí lá a polícia não é militar. E para dar certo tinha que acabar o militarismo, para dar certo. Isso daí, o ciclo completo. Você acha que teria que então a polícia ser civil? Tinha que ser, porque tem muito Não, elo. você é polícia civil, a Não, polícia a polícia civil. polícia. É. Lá, que nem lá no modelo que tem nos Estados Unidos, o policial ele é o investigador, aí quando ele dá uma mancada lá, os caras jogam no policiamento ostensivo, aí ele fica lá fardado, né. É mais ou menos, é assim, mas é isso que a gente vê nos filmes. É, mas assim, é o que eu falo, o ciclo completo só daria certo se tivesse mudanças na Constituição, senão não dá certo. Mas você apoiaria o ciclo completo numa polícia estadual?
Eu apoiaria assim, é interessante, é uma ideia a ser estudada, é uma ideia a ser estudada, não vou dizer que eu apoio, é uma ideia a ser estudada. E o termo circunstanciado? Essa briga que teve recentemente aqui em São Paulo, que alguns estados, a própria PRF, se eu não me engano, já faz o termo circunstanciado. E outros estados, acho que 17, não, muitos estados, a grande maioria já faz, a própria Polícia Militar faz o termo circunstanciado. Recentemente nós tivemos aqui o doutor André, que ele é presidente da Associação dos Delegados do Estado, e ele falou que cada um no seu quadrado. Termos circunstanciados, abre aspas, Eu quero porque saber. a gente faz e tem que ter a aprovação da Polícia Civil. Vale. Ele é contra Abre tá aspas. suspenso, né, eu quero saber o que você acha da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma das poucas que ainda não faz o termo circunstanciado, a Polícia Civil ter barrado isso. Você acha que o policial militar tem que fazer o TC, porque as praças não querem fazer, né, os Sim. comentários assim: "Vou colocar mais um ônus para eu fazer", Não né. quer fazer porque tem preguiça de trabalhar. Porque, ó, vou te dar um exemplo. O policial que estava trabalhando comigo no serviço de dia lá, se ele assistir esse podcast, ele vai saber. O Chimbinha, a gente chama ele de Chimbinha, mas é Cabo Araújo. Mas mais uma vez aqui, É, mas tá aberta aí para você vir é. falar aqui A também. gente, não, calma, mas eu vou falar bem dele. Eu não vou falar mal. Ó, o Chimbinha, Sobe que pé. trabalhava comigo, Hã. ele, a maioria da assim, o policial, o civil chega lá no serviço de dia da PM, serviço de dia que eu falo, pra quem não sabe, é como se fosse uma recepção da PM, chama serviço de dia dentro do militar. Às vezes chega no serviço de dia, aí ele fala: eu perdi, o meu celular, não sei o que, tal, ou fui furtado", sabe o que o policial faz? Ele já fala: "Não, vai na Polícia Civil fazer BO". Ele pode fazer esse BO, o policial militar, mas por preguiça ele não faz. O Chimbinha, ele fazia tudo. A pessoa ia lá, falava: "Eu perdi não sei o quê", ele: "Ah, não, pode vir, eu vou fazer pra você". "Ah, não sei o quê", ele fazia, ele não tinha preguiça de fazer. Então, tem muito policial que tem preguiça, já manda direto pra Polícia Civil, sendo que é função dele também fazer isso, e ele tem preguiça. Por isso que eu falo, o policial vai ter não, o termo circunstanciado tinha que ter e o policial tem que fazer, mas não, por preguiça não faz, entendeu. E eu tenho certeza que se tivesse o Chimbinha ia fazer todos, porque ele é um cara que não mijava pra isso. Fica o Chibinha aí. É Cabo Araújo o nome dele, tá, mas eu chamo ele de Chamando e falar. Fica aí o canal aberto para você vir aqui também, e falar um pouquinho. Cara, pô, sensacional a entrevista, cara, bateu um papo aqui longo, né, falamos de várias coisas. Tem algo que eu deixei de perguntar que você quer falar? Não, acho que não vem me nem nada em mente não, né. E eu, assim, eu quero agradecer imensamente por esse convite, né. Eu me senti muito lisonjeado em poder participar desse podcast dos senhores, né, de todos, né, o Contra-Regra tá aí, o cameraman e tal. E Agora não é mais cara, computador meia, né. computador man. Então eu agradeço ao, quando eu sou, vamos chamar de senhor, vamos O chamar. Eu Eduardo, agradeço o Eduardo, o Edu o Rodrigues, o Rodrigo, Rodrigues e o Idancas, isso. né, o entrevistador Idancas, eu agradeço a todos, e é isso aí. Precisando de mim, é só falar: "Coutinho, vem aqui que a gente quer ser". Não, e outra coisa, a galera vai participar, tem todos os contatos seus aqui, você vai ver como que o pessoal no Brasil vai fazer contato, é um outro público, eles vão conversar com você, vão pedir, você vão entender a sua história e vão te apoiar. Tenho certeza disso, você vai perceber. E eu queria também agradecer os 2 patrocinadores desse episódio, a Albarelli, que antecipa e compra precatório. Se você tem um precatório daqui a perder de vista, faça a cotação com eles, verifica se vale a pena. De repente você antecipa, quita um consignado, dá de entrada no seu carro, quita não, mas abate o financiamento imobiliário, isso pode ser uma saída hoje, então contato aqui embaixo. E também para a Platina, Advocacia, é um dos poucos escritórios aqui em São Paulo que eu confio no advogado que defende em processos administrativos, penais e processual e penal militar. Então eu agradecer os 2 patrocinadores. Cara, sensacional, o canal tá aberto para você, quando você quiser voltar aqui, fala suas histórias, se você for candidato, volta aqui para falar, aí eu vou te perguntar como dos seus programas aí políticos, cara, sabe que eu não vou passar pano não. E ó, se eu conseguir, o meu objetivo que é virar deputado estadual, pode ter certeza que eu vou vir como deputado. Boa, boa. A gente vai chamar, tem vários, o canal tá conversando com vários aí, inclusive até lá no Rio de Janeiro, mandar um abraço para o Major Luíde, que é grande para todos. Tem alguns deputados falando com a gente aí, e eu espero que você tenha sucesso e o canal, aqui o espaço está aberto, cara. E se eu conseguir o meu objetivo, pode ter certeza, daí pra frente só progresso, viu. Vamos, Você falou que ia defender os eu polícia, vou defender, daí pra viu, frente tá só gravado. progresso, velho, vai ser só progresso. Deputado, governador e assim vai.
Ó lá, então galera, se você assistiu até agora, esse vídeo já estava disponível. Quem assistiu antes é porque é assinante do canal cincão por mês. Você se inscreve no canal e como membro, né, você assina o canal como membro e você tem acesso aos vídeos, aos cortes antecipadamente. Se você não tiver condições, eu sei que o SJ tá curto aí pra nossa galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho porque você recebe notificações. Até o próximo vídeo, valeu, tchau. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo